A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no nosso podcast do Culto na Roça. Comenta aí se você assistiu o nosso podcast, a nossa entrevista anterior, o que você achou. E se você estava aguardando, né, uma nova entrevista, nós estamos no finalzinho do mês de março de 2026, não sei quando que você vai assistir essa entrevista, esse podcast, deixa aí a data que você está assistindo esse podcast. E além do podcast, aqui no Culto na Roça, nós somos um projeto missionário. Não sei se você já entrou no nosso Instagram para conhecer o que é o Culto na Roça. Lá nos destaques, né, do nosso Instagram, tem todos os projetos, as vigílias, os encontros de vaso, o trabalho com crianças, o trabalho social. Então, eu vou te deixar aí essa missão para você ir lá no Instagram do Culto na Roça e conhecer melhor o nosso projeto, seguir a gente, porque lá no Instagram a gente também sempre deixa notificações, sempre está fazendo live de oração, para que você possa, né, participar mais ainda, né, porque tem gente que às vezes entra aqui só para ver podcast. Gente, venha conhecer o projeto Culto na Roça, amém? Vou deixar a abertura aí para vocês. Esses dias meio que eu tava conversando com vocês aqui a respeito dessa abertura, né, ouvindo a opinião de vocês, o que vocês estavam achando, e logo eu vou mudar aí para vocês, mostrar coisas novas, amém? Então, vamos lá para nossa abertura. O Senhor está dizendo, está no meio da multidão e acha que eu não estou te vendo e te ouvindo neste momento. Está sentadinho no teu canto aí falando, Jesus me vê hoje. Darabai, decanta, porque da forma que eu cheguei eu não quero voltar. Segredo só, não olha para a aparência. Segredo Samuel. Quer que eu possa? Onde está a igreja que ora? Onde está a igreja que Deus está cercando de todos os lados, está protegendo de todos os lados. Se pudesse ver o que Deus está fazendo, como está trabalhando, está movimentando, o mistério é assim, é diferente e não tente entender. Pessoal, tô aqui com a nossa convidada, né, que hoje vai testemunhar, contar um pouquinho da história dela, do testemunho dela. Ela veio de Anápolis, daqui de Goiás, e ela me mandou mensagem falando que era 20 minutos de estrada de chão. Quase fiquei doida aqui. Eu falei, mulher, só 2 minutos, cadê essa mulher? Jesus, traz ela. E ela chegou aqui, salva, em nome de Jesus, veio sozinha ainda. Mas eu já vi que ela é guerreira só por isso aí, né? Seja bem-vinda, Débora, missionária Amém. Débora, ao nosso podcast do Culto na Roça. Amém, muito obrigada. Quero aqui, né, desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima noite, não sei qual horário você vai vir, um ótimo dia, que Deus possa abençoar a paz do Senhor a todos que estão entrando aí, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém. Então, olha, você parece uma menininha, e aí você falou que tem filhos? Tenho. Meu Deus. Ela parece uma criança, meu Deus, tão linda, pessoal tão novinha. Pessoal fala mesmo. Gente nas igrejas onde eu vou, do o pessoal tem o costume de falar isso mesmo, né? Não, é só Jesus mesmo. Fala aí pra gente, então, quem que é a Débora? A Débora, eu tenho 26 anos. Eu nunca revelei minha idade em outros podcasts, em outros lugares, mas eu tenho 26 anos. Meu nome é Débora Feliciano, né, Córdova Santos, nascida em Anápolis mesmo, criada em Anápolis, já estive em outros lugares outras vezes, e minha mãe é Cleusa José Feliciano, né, e o meu pai é Carlos Mar, mora lá em Brasília, né, e essa sou eu. Tenho uma família sou eu casada tem 10 anos, vou fazer 11 agora, nesse final desse ano agora. E tenho 3 filhos de sangue e 2 de coração. No total são 5 crianças para a glória de Deus. Agora eu fiquei mais passada. Agora eu choquei. 3 filhos de sangue? 3 de sangue. 10 anos de casada? 10 anos de casada. Vou fazer 11 já. Final desse ano agora. Gente do céu, que bênção. A família é bênção de Deus. Fico muito feliz, né? Glória a Deus. E aí, conta pra gente os seus testemunhos de vida. Se você nasceu em berço evangélico, a gente olha pra você, Débora.
E eu vejo assim, desde a hora que você chegou ali, que você foi descendo, eu vi o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu não sei quem tá em casa, se vai conseguir ver daí do seu lado a mesma coisa, sabe? Amém. Você reflete a presença de Deus na sua vida. Eu fico muito feliz que tenho pedido a Deus para trazer essas pessoas aqui nesse podcast. Eu fico muito feliz. Conta pra gente se sempre foi assim, se você nasceu em berço evangélico ou não. Não, eu não nasci um berço evangélico, não. Até então, quando, né, nasci na cidade de Anápolis, a minha mãe, ela que me criou, acabou me criando, cuidando de mim, porque o meu pai, por um tempo, né, ele acabou deixando eu e minha mãe por um tempo, né, que os dois não deram certo, quando ainda na adolescência, né, os dois ainda naquela parte ainda, né, da adolescência, e a minha mãe acabou cuidando de mim sozinha. Meu pai pouco das vezes foi me ver depois dos 8 anos de idade, fiquei até os 8 anos sem conhecer ele. A minha mãe não era muito de ir para a igreja, porém, todavia, eu tinha alguns parentescos meu, que já tinha, né, acesso direto com o Senhor Jesus, né, e a qual foi um dos meus irmãos de sangue, Yuri, né, Yuri José Feliciano, meu irmão, a qual me apresentou Deus, me apresentou Jesus. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, quando eu conheci realmente quem era Deus. Eu via ele indo para a igreja, eu perguntava para ele, quem é esse Jesus? Eu perguntava para ele, né, e aí nunca me esqueci desse dia, uma certa feita, eu chegando em casa, e ele chegou do culto também, e aí eu tava em casa, eu vivia em casa assistindo desenho, fazendo essas coisinhas que criança faz mesmo, né, e aí eu cheguei em casa, eu peguei e perguntei pra ele sobre Jesus, quem era Jesus, como que era, e eu nunca me esqueci, foi uma madrugada inteira, eu e ele conversando, e meu coração queimando em ouvir quem era Jesus. E ali então foi aonde eu comecei a iniciar uma vida com Deus, dos 13 até os 15. Dos 15 foi outra fase da minha vida. Nossa, que lindo. Partiu de você, né? Esse desejo, essa vontade de saber mais sobre Jesus. Isso já é o chamado de Deus ardendo na sua vida. Mas o que aconteceu desses 15 anos pra frente? Porque é o seguinte, só eu e ele era cristão na nossa casa. Minha mãe, ela teve um período da vida dela que ela sofreu um pouco com o alcoolismo, né? Então, esse período da vida dela, ela meio que fazia proibições. Tinha vezes que eu vivia dentro do quarto, lendo a Bíblia, eu queria orar, eu queria jejumar, eu queria ler a Bíblia, nessa idade dos 13 pros 15 anos de idade, né? Nesse intervalo grande. E ela falava que eu tava ficando louca. Você não tá ficando doido, só fica nesse quarto lendo a Bíblia e tal. Eu falei, não, mãe, eu tô buscando a Deus, eu tô buscando a Deus. Mas sabemos que, né, é o inimigo muitas das vezes que tenta agir ao contrário disso. Só que foi uma luta muito intensa dentro de casa. Eu, por ser muito nova, meu irmão era um pouco mais velho, mas também batalhava junto comigo nessa mesma peleja de ir para a igreja, de se firmar com o Senhor. E por um período a gente não conseguiu mais, porque a luta estava muito travada, uma batalha espiritual muito grande. Com 13 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo. Conheci a Deus com 12 para os 13, e com 13 eu fui batizada no Espírito Santo de Deus a primeira vez em um encontro de uma igreja. Então eu estava vivendo o primeiro amor, aquela intensidade de viver com Cristo. E eu não queria saber de outra coisa a não ser estar na casa do Senhor, estar nos caminhos do Senhor. E quando inteirou mais ou menos meus 15 anos de idade, pra lá, foi onde tudo aconteceu. Onde eu não consegui mais firmar os meus pés, porque eu estava fraca. Era uma batalha espiritual dentro da minha casa. Era um contrito direto dentro da minha casa. E uma certa feita minha mãe chegou em casa, e ela estava um pouco alcoolizada, e ela chegou e falou assim, vocês vão desviar. E naquele momento eu olhei pro olho dela e eu vi que não era. Era algo maligno. Então a minha mãe, quando ela olhou para nós, aquele olhar maligno, dizendo para mim e pro meu irmão que estava sentado na cozinha que a gente ia desviar, aquela palavra teve mais poder do que a força que a gente estava tendo no momento. Palavra ainda mais sendo declarada de boca de mãe, aí que tem mais efeito ainda. Então, quando foi os 15 anos de idade, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Eu e meu irmão afastamos dos caminhos do Senhor. E ali foi onde começou uma trajetória nova na minha vida, que a qual nunca imaginei viver isso na minha vida, e eu vivi dos meus 15 anos para frente. E foi o quê? Eu comecei a conhecer o mundo como ele era, sem a sua máscara, sem aquelas vanglórias, aquelas vaidades, né, tipo por fora, aquele glamour, né, que o povo fala que tem no mundo. Não, eu conheci o mundo de fato como o mundo é. Foi aonde, então, com 15 anos de idade pra lá, eu comecei a ir pras festas, eu comecei a arrumar amigas de festa, eu comecei a farriar, comecei numa vaidade tremenda. Quem me via, quem me conhece hoje fala,
Débora, você é outra pessoa. Mas eu comecei uma vaidade, minha irmã, muito, 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 muito grande. Pra mim era um vício. Pra mim era uma idolatria. Porque eu não dormia sem maquiagem, eu não saía sem maquiagem, eu não ia pros lugares sem fazer nada. Porque a gente tem que se sentir liberto. E eu me sentia aprisionada porque eu não conseguia ficar sem maquiagem nada, momento nenhum. Uma dependência. Uma dependência. E aquela vaidade foi começando a tomar conta de mim, de todo o meu ser. E eu comecei a usar coisas que não deveriam. E foi nessa vida que eu comecei a ir para o mundo, onde eu conheci hoje, que é o meu esposo. Que eu conheci ele nessa volta que eu acabei dando no mundo, eu me deparei com meu esposo. Que hoje a gente é casado, né, há 10 anos, vai fazer 11 anos, para a glória do Senhor. Mas aonde eu conheci ele, e eu até então não sabia quem ele era. Eu conheci ele em uma festa, a gente foi para uma festa, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, a gente foi para uma festa. E chegando nessa festa, eu vi que estava cercado de muitas pessoas. Eu falei, gente, quem é esse rapaz? Que, né? O pessoal tá tudo cercando ele, conversando com ele. Mas mal sabia eu que ele era bem fluente na cidade naquela época. Mas não fluente para as coisas boas. Fluente para as coisas, né? Infelizmente, do mundo. Então, só que quando eu comecei realmente, de fato, a conhecê-lo, quem era ele, eu já estava gostando dele. Falei, já estamos aí, então vamos, né? Para frente. Vamos alavancar a nossa vida aí para frente. Para a glória do Senhor. E eu lembro que quando a gente estava no mundo lá fora, que eu me uni a ele, eu comecei a viver, se eu vivia já na bagunça, aí que as coisas piorou. Aí que as coisas zangou mais ainda, porque eu comecei a conhecer coisas que eu não conhecia no mundo lá fora. O crime. Eu comecei a me envolver com coisas pesadas. Eu comecei a me envolver, né, com coisas a qual eu não imaginava, que nem tinha, porque, de fato, eu era uma menina que ficava mais em casa, mais quieta. Só esse período que eu fui para as festas, mas eu sempre fui mais quieta mesmo. Esse período que eu acabei me afastando porque eu não tinha mais força para buscar Deus. Então, nesse período, onde tudo aconteceu, a minha volta para Jesus, e eu falo que nada acontece sem o propósito de Deus. Eu creio que até o Senhor mesmo, ele permitiu, não que ele me mandou para o mundo lá fora, mas ele não me segurou, ele me permitiu passar pelo mundo para encontrar hoje o meu marido, que hoje é o meu pastor. Amém. E meu marido. Glória a Deus. A glória de Deus. Então, teve uma certa feita que a gente estava aprontando, fazendo o que não devia. As polícias viviam correndo atrás da gente. Para poder tentar pegar alguma coisa com a gente, fazer, né, pegar alguma coisa errada. E uma certa feita, eu e ele, nós estávamos indo para uma festa. E eu, na época, tirei foto, né, de uma arma que estava com ele na época. Ele já foi preso, né, por todos esses crimes, já pagou por todos esses crimes. Ele foi, no tempo que ele ficou preso, eu fiquei cuidando das crianças que foram sozinha também. Então, era uma luta, era uma correria muito grande. Gente, tão nova, hein? Passou tanta coisa. Eu, né, e tinha que levar cobal pra ele no presídio, cuidar das crianças aqui fora, e tinha que ir pro culto à noite, porque quando ele foi preso, que quando eu realmente comecei, né, a alavancar na obra do Senhor. Mas eu quero passar aqui uma base por cima, pra gente, né, chegar num ponto base, que eu creio que o Senhor quer falar conosco aqui, né, através desse podcast. Através disso tudo, eu quase morri, meu esposo quase morreu, perseguido por aquilo que ele fazia, e nós sabemos que tudo que você planta, você colhe, né, a lei da semeadura, ela, como eu disse, né, até no outro podcast, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória, e ela sempre será obrigatória. Então tudo que você planta, você vai colher. Tudo aquilo que você investe nesse mundo, você vai colher ainda nesse mundo. E se não colher aqui, vai colher na eternidade. Coisa boa na eternidade ou coisa ruim na eternidade. Infelizmente, temos apenas 2 caminhos, né? Então, a gente apanhou muito de polícia. Uma certa feita, a gente foi para Perinópolis, fugido das polícias daqui lá de Anápolis. Fomos para Perinópolis, pegamos dinheiro, sacamos dinheiro, fomos para Perinópolis. Chegando lá, as polícias já estavam atrás da gente. No 3º dia da pousada, a gente alugou uma pousada. Eles bateram na porta, a gente achou que era o caseiro. E não era o caseiro. Aí, quando a gente abriu, aquele tanto de polícia encapuzada, a casa caiu. E eu olhei meio que assim, debochada, porque eu era jovem, adolescente ainda. E eu, caiu mesmo. Mas, naquele momento, eles começaram a nos torturar.
Tortura pra lá, tortura pra cá. E era tapa aqui, e era beliscão ali, e puxando, torcendo meu mindinho com alicate. Meu E Deus. ameaçando dar choque, porque se eu não entregasse onde estava a arma, eles queriam dar choque na gente, isso e aquilo. E naquela tortura, e eu olhava pra ele, tipo assim, eu tô aguentando, mas na verdade eu queria que ele entregasse logo onde estava, mas eu tava aguentando, né? Ali, não porque eu queria, mas porque a gente sabe que nesse mundo a gente não tem que abrir a boca, né? A gente sabe que se você entrar, você tem que ser boca de turma, acabou. Acabou, você tem que ficar caladinho e não pode, né, falar nada demais, enfim. E aí, então, eu entendi. Naquele momento, quando eles conseguiram o que eles queriam, porque meu esposo acabou entregando aonde estava a arma naquele dia, e aí eles vieram de Pirinópolis até Anápolis. Cada parada era uma surra. Cada parada era uma tortura. E aí, na parada que eles deram, ali já dentro de Anápolis mesmo, em um local, é bem conhecido lá esse local, e eles pegou e falou assim, agora vocês vão entregar onde é que tá as biqueiras. Aí, nós não sabe não. Nós não sabe não, nós não sabe não. E aí, é onde foi que eles começaram a torturar de novo. E tortura, ia apertando o meu mindinho no alicate, arrancou meu piercing no alicate, que eu tinha um piercing aqui, tem até o buraquinho até hoje aqui, né? E aí eles arrancou meu piercing no alicate, cadê, e colocou uma bala dentro do 38 e começou a fazer roleta russa no joelho do meu esposo. Eles rodavam e apertavam. Se aquela bala caísse ali no gatilho, já era. Não sei nem se meu esposo iria andar hoje, mas Deus deu o livramento naquele momento. Só que o que acontece? Quando eles falaram assim, vamos acabar com essa palhaçada logo, Steve, e me jogou pra frente do camburão, e deixou meu esposo sentado atrás do camburão, e ele pegou, apontou a arma na minha cara e destravou. Seria um tiro a queima-roupa, meu irmão. Seria um tiro a queima-roupa. Mas naquele momento, eu lembrei de quem? De Deus. Naquele exato momento, eu lembrei da presença do Senhor. Eu falei, Deus. Pensei, não falei. Não deixa eu morrer aqui, não. Me dá o livramento aqui, não deixa eu morrer aqui, não, Senhor. Porque, né, nesse momento, a gente lembra de Deus. E é só no momento que as coisas começam a apertar, que o vento vem, que a dificuldade vem, que as coisas tá feias, que a gente começa a ir realmente pros pés do Senhor da maneira que é pra ser. Que é pra estar, né? Porque muitas das vezes a gente, querendo ou não, a gente acaba dando uma esfriada. Entendeu? A gente acaba dando uma afastada do Senhor, mas quando Deus começa a apertar as rédeas de novo, a gente começa a voltar pro caminho, pro eixo de novo, pro plumo de novo, pra linha. Então naquele momento eu pensei, lembrei de Deus, e eu olhando pra dentro daquele cano daquela arma, eu pensando em Deus, e ele destravou, e quando ele destravou, eu falei, agora ele vai atirar. Agora vai. E quando eu falei isso, agora pensei na minha mente, agora ele vai atirar, olhando pra dentro do cano daquela arma, ele falou assim, olha Steve, olhando pra trás pro outro parceiro dele, e falou assim, olha, ela não tem medo de arma, olha como ela encara a arma, só que quando ele olhou, que ele voltou o rosto, a arma disparou das mãos dele, e pelo baque que deu na mão dele, porque ele tava olhando pra trás e voltou, eu não sei como que isso aconteceu, eu falo que foi a mão de Deus ali me mostrando que ele tava comigo, me livrando, a arma disparou e a bala passou pertinho do meu ouvido. Iria ser um tiro na minha cara, a queima-roupa. E Deus me livrou naquele momento. Eu vi a mão do Senhor, como se o anjo do Senhor estivesse empurrando aquela arma naquele momento. Ele empurrou. Porque se ele estivesse na direção que ele estava, na mira que ele estava, e disparasse sem ter que dar baque naquela arma, eu não estaria aqui hoje para estar dando esse testemunho para a glória do Senhor. E a partir daquele dia, as coisas na minha mente começaram a mudar. Eu falei, eu não posso viver essa vida. Não é isso que Deus tem pra mim. Essa não foi a promessa de quando eu tinha 13 anos de idade que Deus fez pra minha vida. Só que a gente tem aquela heresia, né? Muitos carregam essa heresia. De quem tem promessa de Deus não morre não, morre sim. Sai debaixo da promessa. Sai debaixo das mãos do Senhor. Sai debaixo da graça dele pra você ver. A gente morre. Porque sem a graça não somos nada. Sem a graça não somos ninguém. Sem a graça, quem é o homem? Nada. Nada. É a graça que nos sustenta. A Bíblia diz, né? Que a graça do Senhor, ela se renova todas as manhãs na nossa vida. Todas as manhãs. É a graça dele que nos levanta e nos faz acordar. Então, naquele momento, eu vi que foi a graça, a mão do Senhor me livrando naquele momento. Não porque quem tem promessa de Deus não morre. Pelo contrário. Porque o Senhor, ele queria me mostrar que naquele momento ele estava comigo por conta, sim, da promessa, porém, todavia, ele estava me mostrando qual era o caminho certo e que aquilo ali não era certo. O que eu estava naquela vida ali não estava certo, as coisas estavam erradas. E depois daquele momento, meu esposo foi, eles levaram a gente para a delegacia, não quiseram me levar para não dar corpo de delito, porque eu era de menor naquele tempo, eu era de menor.
Então eles levou só meu esposo, deixou na casa da minha mãe, ainda brigou com a minha mãe lá, eu lembro até hoje, falou um monte de coisa pra ela, mas tudo por culpa minha mãe não tem nada a ver com isso, coitada da minha mãe. Minha mãe é uma bênção de Deus. Sempre foi uma mulher que cuidou muito e batalhou muito pra cuidar de mim. Por mais que cada um tem seus defeitos, suas falhas, por mais que ela tinha sua falha nessa área que eu falei pra você, né, no alcoolismo, ela sempre foi uma mulher que batalhou pra cuidar de nós. Independente do que ela fazia ou deixou de fazer, ela sempre cuidou de nós. De mim, dos meus 2 irmãos, né, que é o Igor e o Yuri. Então, naquele momento, eu tive um estralo de vida. Eu falei, não, esse negócio tá errado. Eu não posso viver desse jeito aqui. Eu conheço a verdade. Eu conheço a palavra. Eu sei qual é o caminho. Eu sei qual é a direção. Isso aqui não vai me levar para um caminho bom. Eu sei qual é o fim disso. E todas as vezes que a polícia parava a gente, eles falavam pra mim, sai dessa vida. Larga esse homem. Abandona ele, você vai morrer junto com ele. Só que eu tinha uma fé dentro de mim que eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Era algo que não me deixava desistir. Por mais que eu estava ali sofrendo, é algo que não me deixava desistir. E eu entendi que Deus tinha implantado um amor em mim para com ele. Porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre. O amor tudo crê, tudo suporta. E eu entendi que eu realmente amava ele. Eu falei, não posso fazer isso. Eu vou batalhar por ele. Eu vou correr atrás por ele. Porque eu creio no poder da oração. Eu tenho fé. Eu tenho fé. E foi aonde então, uma certa feita, depois dessa feita ainda, as polícias invadiram a nossa casa, encontraram algumas coisas lá, ilícitas. E no que eles encontraram, ele desceu preso. Ele foi pro presídio. E dessa vez ele não teve como pagar a fiança. Ele teve que descer para pagar a pena. E quando ele foi pro presídio, foi nesse período que eu comecei a buscar Deus com intensidade. Porque eu já estava com estralo na vida, né? Desde aquele momento que as polícias já tinham pegado a gente ali, que eu vi a minha vida passar por um fio. Falei, eu vou morrer nessa vida, então eu preciso sair. Só que até então, eu não consegui sair de uma vez. Eu não consegui me libertar, porque era a mão de Deus que iria fazer isso. E Deus começou a fazer, porque a graça dele me alcançou. E Deus começou a trabalhar. Só que desde então, a gente ainda continuou nessa vida, mas eu comecei a ir pro culto. Uma vez na semana, 2 vezes na semana. Eu ia na igrejinha da irmãzinha do coque, sabe? E comecei a ir pro culto. E uma certa feita, uma dessas irmãs liberou pra mim uma palavra profética. Né? Uma irmãzinha veio marchando pro meu rumo, nunca esqueci. Eu tinha um cabelão quase perto do pé. E ela veio marchando pro meu rumo e ela falou assim, Deus vai libertar o teu. E eu olhei pro olho dela assim, e ela repetiu, Deus manda dizer que ele vai libertar o teu. E eu na hora lembrei do meu marido, eu falei, Deus vai libertar meu marido, é o meu. Deus vai libertar ele, porque é ele que eu preciso da libertação. Porque se Deus mudar a vida dele, toda a minha história vai ser mudada. Toda a minha história vai ser mudada. Eu sei que Deus ele tem um poder pra fazer isso. E quando ela falou aquilo, eu falei, irmã, amém. Eu tomo posse. Eu só falei isso pra ela e fui embora. E aí eu até cheguei a comentar com meu esposo na época, eu falei assim, ó, Deus falou que vai te libertar, meu filho. Ele falou assim, eu? Bicho eterno, ser crente? Não. Aí ele falava, não. Ele mesmo tava acreditando. E aí ele falava assim que eles falavam isso só pra ele ir pra igreja. Aí ele falava, não. Ai, que Deus. E aí, aí o que aconteceu? Aí foi bem nesse período, né, que eu comecei a ir pra igreja, aí ele foi preso. E quando ele estava lá dentro, aí eu comecei uma vida rente com Deus. Aí eu comecei a me aprumar, porque tudo apertou. De toda maneira que você imaginar que apertou pra mim, minha irmã, apertou. Financeira, espiritual, conjugal, familiar, todas as áreas da minha vida começou a apertar. Não somente meu esposo foi preso nessa época, meu irmão também foi preso. Passou um tempo depois, meu cunhado também foi preso. A família toda estava abalada, com todo mundo, né, os maridos, né, as irmãs da meus parentescos, tudo lá dentro praticamente. E nós passando uma peleja, uma luta aqui fora. Eu cuidando das filhas do meu esposo, né, que as duas que eu falei que eu, né, tenho com elas comigo já de coração, já tem 10 anos, vai fazer 11, né, que eu cuido delas. E eu cuidando nelas, cuidando do meu primeiro filho também. E naquela peleja, naquela luta, indo pra igreja à noite, mas tendo que correr atrás de tudo, levar cobal, levar comida pro meu esposo no presídio. E aquela luta que ele vai, que ele vem uma certa feita, eu levando cobal pra ele no presídio. Eu tava subindo uma avenida lá da rua da nossa casa, subindo.
E eu tava tão eufórica naquela correria do dia a dia, levando o menino pra escola e buscando. Eu tava seca. Se eu sou magra, eu tava isso Eu fiquei daqui. imaginando. Eu tava uma grainha, uma Devia ser grainha. preocupante, porque você já é tão magrinha. E eu não dormia direito, porque meu menino ainda não era tão velhinho, né? Ele era novo ainda. Então, o que aconteceu? Eu peguei, subi essa avenida pra levar a Cobal pro meu esposo. Veio um carro na direção do carro do meu esposo, que era o dele, que eu andava com ele na época, e arrebentou a lateral do carro. E eu falei, agora pronto. Nossa. Meu esposo preso. Meus filhos, né, dependendo de mim aqui fora, né? O carro batido. A família toda desestruturada. O que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer? E comecei a indagar a Deus, porque eu tava começando a ir pra igreja, só que o inimigo de toda forma queria me tirar do centro da vontade de Deus. E ele queria de todas as maneiras. E aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não tenho. Naquele momento que eu bati o carro, eu falei, eu não tenho. Irmão, não tinha nem, Deus me perdoe, mas eu não tinha nem carteira naquele tempo. Eu tava andando porque eu tinha necessidade, não porque eu não queria, mas eu não tinha condição para pagar a carteira na época, e eu tinha necessidade para usar o carro. Então era por isso que eu usava o carro, não porque eu não queria, né? Como eu tô explicando aqui. E aí, naquele momento, o rapaz falou assim, eu tenho um seguro para terceiros, eu vou cobrir o seu carro todinho. Deus foi e cobriu. Deus usou aquele homem que bateu no carro para cobrir o conserto do carro todinho. Tempos depois, o meu esposo lá dentro do presídio ainda, ele fez uma promessa com o Senhor lá dentro. Ele fez uma promessa para Deus e falou assim, Deus, se tu me tirar desse lugar, eu prometo que aonde o Senhor me levar, eu pregarei a sua palavra. Eu abandono tudo que eu tenho feito de errado. Eu abandono o crime, eu abandono tudo, tudo. Mas me tira daqui. E era pra ele ficar 8 anos de cadeia fechada. Fechada, irmã. Tem até as notícias, porque na época saiu nos noticiários lá em Anápolis, né? E lá tava até escrito lá o tanto de tempo que ele iria pegar. Pois o que era pra ser feito em 8 anos, Deus fez em 8 meses como se fosse réu primário. Nem o advogado dele acreditou. Nem o advogado dele acreditou que isso estava acontecendo. O advogado falou assim, eu não sei o que você tem, falou pra ele. Mas eu sei que a fé da sua família é muito grande. Porque nem eu tô acreditando. Como que você sai? Você quer esse tanto de passagem que você tem. Outras vezes você já puxou a cadeia. Como que você sai em 8 meses? É Deus na sua vida. Ele falou, vocês têm uma fé muito grande. E para misericórdia do Senhor, quando ele saiu daquele presídio, quando ele saiu daquele lugar, o primeiro lugar que ele procurou foi uma igreja. Foi uma igreja. Só que lá dentro Deus teve que fazer a conversão dele. E como que Deus fez a conversão dele lá dentro? Ele foi em um culto de libertação numa sexta-feira. Numa sexta-feira ele foi neste culto de libertação. E ele até relata, né, o nosso antigo pastor, o pastor Roberto, né, pastor Roberto Gomes, uma bênção de Deus, estava até essa semana lá na igreja dele lá, cultuando lá junto com eles. Ele faz um culto, né, dentro do presídio de libertação. E numa sexta-feira, um colega de cela chamou ele e falou assim, olha, vamos no culto que tem aqui na sexta-feira? Ele falou assim, não acredito muito nessas coisas não. Ele falou assim, não, moço, caiu um povo lá endemoniado. Ele, não, esse negócio aí eu acho que é teatro. Só que ele não tinha conhecimento, não tinha entendimento, não entendia. Era uma pessoa que veio do mundo. Então, cresceu no mundo, então é uma pessoa, né, enfim, que tinha práticas mundanas. Ele falou assim, não acredito muito nessas coisas não. Só que não demorou muito tempo, os meninos insistindo com ele. Ele falou assim, moço, então vamos nesse culto. Vamos nesse culto sexta-feira. Sexta-feira, era 9 horas da manhã o culto. Ele foi nesse culto. Pois Deus foi mostrar que era Deus na vida do pastor que estava lá. E para manifestar a graça e a glória dele na presença, na vida do meu esposo, Deus permitiu ele ver coisa lá dentro que ele nunca viu na vida. Quando ele pensou assim, era teatro, o pastor fez uma fila de presidiário. Uma fila enorme. Ele colocou a mão na cabeça do primeiro e foi caindo. E foi caindo tudo endemoniado. E ele era praticamente o último. Ele foi o único que não caiu porque Deus não deixou para ele contemplar a presença e o poder que Deus tinha. Que Deus existia. E foi naquele dia, naquele exato momento, ele pegou o celularzinho escondido na cela que ele tinha e me ligou. Falei, ele nunca me liga. Alguma coisa tá errada, deve ser urgente. E aí ligou de novo, eu falei assim, eu vou atender e não vou falar nada, vou ouvir a voz primeiro. E quando eu atendi, eu escutei a voz e ele, meu bem, meu bem, meu bem. E eu, o que que foi? Aí eu vi que era ele, né? Falei, o que que foi? Ele virou e falou assim, hoje eu vi que Deus existe.
Deus, ele existe mesmo, Deus existe. E começou a falar repetidamente, Deus existe, Deus existe. Eu vi que hoje Deus existe, quando eu sair daqui, eu quero consertar minha vida, eu quero ir para a igreja. E foi naquele momento que foi a conversão dele. E quando Deus tirou ele em 8 meses daquele lugar e trouxe ele aqui para fora, porque Deus viu a sinceridade do coração dele. Porque muitas das vezes a gente pede algo para Deus, mas Deus não vê sinceridade, é por isso que ele não entrega. Mas quando o Senhor vê o teu futuro, ele vê o que você vai fazer através daquilo que você está pedindo agora, porque Deus sabe do presente, do passado e do futuro. Então ele sabe se você está sendo sincero de coração, se você não vai se corromper com a sua petição. Então, naquele momento, foi aonde ele saiu para fora e Deus fez uma grande obra na vida dele. Ele leu a Bíblia inteira dentro do presídio em 8 meses. Nossa. Ele leu a Bíblia inteira. E as outras vezes também que ele foi, ele leu uma das outras vezes, ele também leu uma vez. Porque lá não tem muito o que fazer, né? Uhum. Então, ele pegou e aproveitou essa ocasião. E Deus foi começando a trabalhar e moldar o coração dele. Ele dormia de madrugada, quando ele mandava mensagem pra mim, lendo a Bíblia, orando, pedindo pra Deus tirar ele de lá. E Deus tirou em 8 meses. E quando saiu, começou a obra. Uhum. Aí foi onde começou a obra na nossa vida. Deus começou a libertar ele, porque por mais que ele tinha entregado a vida para Jesus, é um processo de libertação. Esse processo de libertação é um processo muito doloroso. É um processo muito difícil para quem é acostumado com uma vida fácil, acostumado com o dinheiro fácil, acostumado com as coisas do mundo lá fora. Para vir para Cristo, as coisas têm que começar a ser corretas. Deus vai começando a acertar os eixos. Deus vai começando a colocar tudo no seu devido lugar. Então, nesse momento, foi aonde ele começou a arrumar um serviço. Ele conseguia tirar um papel lá para nada constar, onde não constava nada no nome dele. Mas se puxasse pelo site oficial, dava para constar. Então ele tinha que fazer isso para poder trabalhar, porque tem discriminação. A gente sabe que tem, né? E ele começou a trabalhar. E eu comecei a ir para a igreja. E aí ele começou a ir para a igreja junto comigo. Aí num certo dia que a gente foi pro culto, na virada do ano. Nisso ele já estava firme, dentro do presídio e para fora. Só que ainda tinha que ir para a igreja para fazer aquele concerto diante do altar, né? Entregar, confessar Jesus, verdadeiramente, perante o altar. Aí teve esse certo momento que ele pegou e a gente foi para a igreja do pastor Roberto, né? E nessa igreja do pastor Roberto, ele pegou e o pastor falou assim, vocês têm a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Aí ele pegou e ele ficou meio acanhado. Ele, não, acho que eu não vou não. Falou assim, meu bem, acho que eu não vou não. Aí eu peguei e falei assim, eles não estão te chamando pra ser crente. Estão te chamando pra entregar a vida pra Jesus. Estão te chamando pra entregar a vida pro Senhor. Ser crente é consequência do que Deus faz na sua vida. Naquele momento, com palavra sábia. Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. A mulher sábia, ela consegue, né, direcionar o marido no caminho certo ali, quando ela quer. Porque eu posso te falar uma coisa do fundo do meu coração. Tem que querer. Tem que querer. Tem que querer, minha irmã. Tem que querer. Então, foi um período onde eu orei muito pela vida dele. Pedi muita libertação, né, dele. Só que eu nunca esqueci, ainda quando, voltando um pouquinho, ele estava dentro do presídio, eu lembro que eu falei assim pra Deus, Deus, eu quero batizar junto com meu marido, descer as águas junto com ele, né? E aí, ele pegou e Deus começou a falar dentro do meu coração, eu te quero primeiro. Enquanto você não vir primeiro, eu não faço a obra na vida dele. Enquanto você não vier primeiro, eu não vou trabalhar na vida dele. E é esse o erro de muita gente, esse é o erro da sociedade. O que, irmã Débora? O erro de achar que a gente vai pedir a libertação do nosso irmão e Deus vai libertar se a gente não tiver liberto primeiro. Como que a gente quer que Deus liberte o nosso esposo, nossos filhos, né, os nossos pais, se a gente primeiro não vir para Cristo? Deus fala, primeiro tem um agir com você, um trabalhar com você, para depois eu começar a trabalhar na tua parentela, na tua família. Então eu tive que vir e descer as águas primeiro. Deus começou a me usar primeiro. Comecei a orar e clamar a Deus por ele primeiro, para depois o Senhor tirar ele lá de dentro e começar a fazer a obra na vida dele. Só que esse processo de libertação foi um processo difícil, como eu falei para você. Por quê? O Emerson, meu esposo, ele era um homem agressivo. Então, querendo ou não, eu e ele sofria muito. Por quê? Eu tinha que fazer a obra, as coisas do Senhor. E ele também queria fazer, porém, todavia, era um homem ciumento. Ele era ciumento, entendeu?
Então, o que acontece? Teve certas feitas que a gente discutiu por algumas coisas, né? E a gente brigava ao ponto, irmão, de ter que rodar a cadeira dentro de casa. A gente brigava, mas brigava mesmo. Por quê? Eu tava no começo da minha conversão e ele também tava. Então, nenhum dos dois tinha sabedoria. Mas só que quando eu entendi que a mulher sabe edificar a casa, acabou. Acabou. Foi um período onde eu ouvia e escutava. Eu ouvia e escutava. E orava. E orava e orava. E Deus começou a trabalhar. E desde então, quando Deus libertou ele de maneira completa, mas sem libertar a gente todos os dias, mas de maneira completa, vista assim, ó, visivelmente, foi aonde Deus pegou e começou a enviar ele a fazer as missões e a me enviar para fazer as missões. E hoje eu sou pregadora da palavra do Senhor. Eu ministro, né, para todo o Brasil, para todo lugar. E aonde Deus me leva, eu tenho levado o testemunho, a palavra do Senhor, a presença, né, a qual Ele confiou na minha vida. E não somente eu, mas Ele também. E pela misericórdia tem pouco tempo, vai fazer 1 ano agora que a gente abriu o nosso ministério. Coligado, né, com o nosso pastor presidente, pastor Givanildo Parodes, lá do Pará. E a gente vai fazer 1 ano agora que a gente abre o nosso próprio ministério. E Deus tem honrado a nossa vida, Deus tem honrado a nossa fé. Passei bem por cima aqui mesmo, mas só pra... E quanto tempo que vocês têm de conversão? Não tem muitos anos, tem que uns 7 para 8 anos só. Uns 7 para 8 anos, só isso. Mas é um tempo razoável. E é engraçado, né? Que às vezes as pessoas não entendem que depois dessa conversão tem todo um processo, né? É aí que vem o processo de libertação, né? É aí que vem o amadurecimento espiritual. E às vezes tem muitas pessoas que não aguentam esse processo e aceitam Jesus e daqui a pouco amanhã já faça de novo, né? Porque tem essa dificuldade de viver esse processo da libertação, esse processo de um crescimento espiritual, né? Uhum. E como foi que você descobriu que precisava ser essa mulher sábia? Foi quando eu entendi que eu estava na presença do Senhor, mas eu não estava vivendo a palavra de Deus conforme eu tinha que viver, conforme eu tinha que cumprir. Porque não basta a gente estar na presença do Senhor e não viver conforme a palavra. Não basta eu dizer, né, que Deus é bom, que Deus liberta, que Deus salva, se eu não vivo aquilo que eu estou declarando sobre a vida de quem me ouve. Foi quando eu entendi que algumas coisas eu teria que mudar. E não somente eu, ele também. Então, ambos começou a mudar, mas começou a mudança através de mim. Foi o Espírito Santo que te tocou? Ele me posicionou. Ele me mostrou aonde estava o erro. Porque eu sou uma pessoa que eu escuto muito, mas eu também falo muito. Então, eu debatia. Quando ele vinha querer brigar comigo, eu debatia. Quando ele vinha falar alguma coisa, eu debatia. Ou às vezes também quando eu ia falar algo, ele também debatia. Então, esse contrito de um fala e outro fala, acaba dando em confusão. O que a Bíblia fala em Provérbios? A resposta branda, ela apazigua o furor. Então, quando eu entendi que eu tinha que responder, ou às vezes me calar, mas responder brando, calmo, mais baixo, o mais baixo que eu pudesse responder, eu entendi que aquele momento o lado oposto iria se sentir, né, mal por estar gritando ou falando algo que não devia, iria quietar, porque viu que a resposta não era aquilo que ele queria ouvir. Então o inimigo, ele faz isso. O inimigo te faz ele te faz responder ao mesmo nível, ele faz criar contritos dentro do lar, discussões dentro do lar, né? Mas não é isso que Deus tem pra gente. Deus quer um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente onde a presença dele esteja presente. Então foi nesse exato momento que, quando eu vi, eu estava pregando a palavra, ministrando a palavra para todos os lugares, mas a minha vida não estava bem dentro de casa. Então foi aonde Deus começou a me tocar por mudança. E aí eu entendi que a resposta branda, ela apazigua o furor. Nossa, mensagem linda, uma aula pra quem tá em casa. Essa dificuldade é tipo do eu, né? Eu não sou obrigada a ouvir isso. Isso. Eu não sou obrigada a aceitar isso, né? É o eu da pessoa de não saber ceder, né? Tem gente que aquele orgulho dentro de si que não consegue. E eu acho que é interessante, né? Não sei se aconteceu isso com você, que eu acho que à medida que você começou a mudar, ele começou a mudar também. Foi? Porque não tinha com quem discutir mais. Não ia discutir com quem? Sozinho, com a parede, entendeu? Então, tipo assim, que nem eu falo. Quando o lado oposto estiver irado,
Tenta se acalmar. Eu até falo, converso com minhas obreiras lá no ministério, eu falo, olha, quando vier para querer discutir, manda as crianças se calar. Põe a casa quieta, silêncio. Responda baixinho, abaixa a televisão, abaixa a música. Deixa ele ver que só a voz dele ecoa dentro da casa. Que aí ele vai se tocar e vai perceber que ele tá fazendo errado da maneira que tá fazendo. E é sobre aquela questão, né? As pessoas buscam muito a mudança do outro, a libertação do outro e não vê onde que precisa mudar. Né? E a gente só consegue ver que a gente precisa mudar quando isso acontece. Um exemplo, isso que eu acabei de falar aqui agora, um exemplo. Se eu fosse, né, do lado aqui agora, aqui estivesse gritando, discutindo, porque eu também era muito rebelde, eu tinha a boca muito, muito abençoada, minha irmã. Então, tipo assim, quando eu ia gritar, que ele começava também a brandar, ele também fazia isso, que ele começava a brandar, eu falava assim, gente, eu tô ficando louca, eu tô gritando sozinha aqui dentro dessa casa, e aí eu quietava, ia lá e pedia desculpa, pedia perdão, porque eu via que quem tava errado era eu. Eu também sou muito de reconhecer, eu sou uma pessoa que eu reconheço muito, às vezes até o que eu não estou errada, eu prefiro pedir perdão pra não ficar com a consciência pesada. Eu sou assim porque a Bíblia fala, né? Pra gente perdoar quantas vezes for necessário. Perdoar aquele que te ofende. Isso né? É aquela a oração que Jesus ensinou, né? Perdoar aqueles que têm vos ofendido. E o perdão funciona pra tudo, né? Pra todos e pra tudo. Pra todos e pra tudo. Já tive alguns períodos dentro da igreja, que eu já tive, né? Peleja também dentro da igreja, a qual eu tive que liberar perdão pra pessoas que me ofenderam, que me magoaram. Mas eu liberei o perdão porque eu sei do poder que tem o perdão. E a salvação está através do perdão. Porque se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. Porque Deus poderia te perdoar se você não perdoar alguém. De forma alguma. Se você não perdoa, você também não tem o perdão de Deus. E quem não tem o perdão de Deus, não tem salvação. Porque a salvação é através de arrependimento e pedidos de perdão. Glória a Deus. E quando você começou a sua vida com Cristo, e tanto o seu esposo, né? Porque seu esposo, as pessoas conheciam ele como alguém do crime. E quando alguém começou a conhecer ele como um homem de Deus, como um missionário, hoje um pastor, o que passou na cabeça assim, das pessoas? Olha, não foi fácil. As pessoas falavam que ele estava escondendo atrás da Bíblia, que ele estava só por um período afastando porque as polícias estavam muito em cima, no pé, querendo matar. E ninguém acreditava muito na conversão dele. Até um tempo atrás, teve um rapaz que chegou a mandar mensagem pra ele. E aí, cara, já faz muito tempo que tá na igreja, já deu um tempo já, as polícias não tá nem lembrando de você mais, vai voltar mais não. Eu falei, gente! Eu fiquei assim, meu Deus! Mas, tipo assim, até hoje ainda há dúvidas. Ainda há dúvidas. Por atitudes? Não. Porque atitudes, eu falo pra você, meu esposo, ele é um homem muito abençoado. Eu falo, ele é o sacerdote na minha casa. Ele é o homem que ora, ele vai pra monte quase todos os dias com os irmãos da igreja. Ele desce na oração, ele desce no jejum, ele desce na madrugada. Ele ora muito, ele é um homem, hoje ele é um homem abençoado. Um homem que eu falo assim, esse é um homem exemplar pra minha vida. É um homem abençoado. Lógico que todos têm as suas falhas, assim como eu também tenho. Mas nesse requisito, a obra, a Deus, a igreja, ele é um homem exemplar. Entendeu? Então, ainda há dúvidas das pessoas, mas eu garanto com todas as palavras, é um homem de Deus. É um assunto polêmico, mas eu falei que ia deixar umas perguntas pro final se eu tivesse. Vai ficar, acho que, uma pergunta na cabeça de muitas mulheres que às vezes estão assistindo a gente, que estão entrando num relacionamento, às vezes, turbulento. No seu caso, você e ele, né, por mais que você teve a sua experiência com Deus, na sua infância ele parece que não teve, né, de fato não acreditava muito nas coisas, e você acreditava em Deus, mas quando você estava com ele, você estava fora da presença do Senhor, você entrou num relacionamento que qualquer pessoa racional falaria pra você, sai fora disso, né? E você disse que tinha uma fé dentro de você que te motivava a levar isso. Mas, aí eu te pergunto, você acredita que hoje, gente, essa é uma pergunta polêmica. Pode falar. Você acredita que hoje, qualquer mulher que entrar num relacionamento complicado, ela deve continuar em diante? Ou você acredita que cada caso é um caso, que cada caso tem uma promessa? Eu acredito que tudo tem limite. Que tudo tem um limite. Que tudo tem um ponto final, seja para mudança
ou seja, para sair fora também. Eu acredito que cada família tem o seu ponto de vista. Mas hoje, eu como serva do Senhor, o que eu apoio? Eu apoio mulheres a orarem pelos seus maridos, sim. Mas mulheres a qual vê que tem sim algo que ainda pode ser mudado. A gente tem que pedir confirmação para Deus. Tem mulheres que estão morrendo aí fora, né? Com feminicídio, né? Morrendo aí fora por causa de agressividade de homem dentro de casa, né? De apanhar, disso e daquilo, até levar à morte. O que eu acredito é o seguinte: Deus, ele pode mudar a história. Deus, ele pode. Ele tem o poder para fazer isso. Mas se você está dentro da presença do Senhor e você ainda até o dia de hoje está apanhando do seu marido, você tem que rever os seus conceitos. Por quê? Porque Deus não é Deus que te deixa sofrer a esse nível, não. A ficar o resto da sua vida apanhando dentro de casa com o marido. Porque se Deus é Deus na sua vida, eu falo isso com convicção e com fé. Se Deus é Deus na sua vida, Deus vai mudar o cenário. Ele vai mudar o cenário. Faça prova de Deus. Faça a prova de Deus. Porque se for do Senhor a mudança do seu companheiro, né? Se for de Deus a mudança dessa pessoa que vive com você, Deus vai te dar um sinal. Eu falo isso que agora com toda a convicção do mundo. Deus te dará um sinal de mudança. Então, se Deus te dá um sinal de que ele vai mudar, ele vai mudar. Mas se o Senhor te responder de forma negativa, que não vai mudar, sai fora. Esse tempo agora atrás, aconteceu um fato, onde uma irmã chegou em mim e falou: olha, meu marido tá me batendo. E eu tô na igreja assim. Eu falei assim: minha filha, vai pra delegacia agora. Eu como pastora, missionária, eu falo pastora porque meu esposo pastoreia, mas é missionária. Eu como missionária, eu dei uma direção para aquela mulher. Eu falei assim: vai pra delegacia. Você sabe por quê? Porque o final disso aí vai dar uma morte, filha. Porque você tá na presença do Senhor. E se até o dia de hoje, se você tá correta do jeito que você tá falando, porque não tem que ter brecha também. Porque pra Deus começar a libertar, você tem que estar no plumo com Deus. Porque Deus também não faz de qualquer maneira. Agora, se você tá dando brecha, você tá discutindo, tá dando lugar, tá abrindo a boca, tá fazendo o que não deve, aí já não é porque Deus não quer trabalhar. É você que não tá dando lugar e fechando as brechas para que Deus possa trabalhar. Tá entendendo? Então, eu tive que falar pra essa mulher: vai. Porque da maneira que você tá, se você tá falando que tá no plumo com Deus, e que já tem muito tempo que tem orado, e não tá mudando e tá apanhando, pode ir. Falei pra ela: pode ir. Porque Deus, ele vai contigo. Então, tudo na vida tem limite. Tudo. Eu apoio separação? Não. Isso é antibíblico. Nunca que eu vou apoiar uma separação de uma pessoa. Mas eu também tenho que prezar pela alma daquela pessoa. Eu tenho que entender que aquela pessoa tem uma alma. E uma alma a qual tem muito valor diante do Senhor. Um exemplo. Se essa mulher que apanha hoje em casa, você acha que ela não guarda mágoa do seu marido? E como que ela vai obter a salvação se ela guarda uma grande mágoa do seu marido, sendo que a salvação é, como eu acabei de falar, é pelo poder do perdão. Então, eu preciso cuidar dessa mulher que está passando por isso. Eu preciso trazê-la para mais perto de Cristo e afastar do abusador. E afastar daquele que não quer mudança. Mas para todas que estão em Cristo, estão com as suas vidas no plumo, na presença do Senhor, e Deus já fez promessa, fique até o fim, porque Deus vai realizar a promessa dele. Agora, para você que vai na casa do Senhor, está com o Senhor, está na presença do Senhor e nunca ouviu uma revelação em respeito do seu companheiro, a respeito que Deus vai libertar, que Deus vai trabalhar, desconfie. E sair desse relacionamento abusivo. Amém? Amém, é isso. Glória a Deus. Porque assim, é interessante a sua história, o que Deus fez na vida do seu esposo e, como se diz, Deus muda, Deus transforma o homem. Mas aí, às vezes, tem pessoas também que estão, às vezes, em um relacionamento que não é a vontade de Deus, e aí ela pega, às vezes, qualquer palavra como essa e fala: não, Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. E, às vezes, Deus está mostrando que não é. Mas aí ela escuta qualquer palavra e coloca emoção naquilo, né? Não, Deus vai agir. E às vezes Deus já tem falado que não é. Então, é igual você falou, né? Peça confirmação de Deus. Confirmação, faça prova de Deus. Eu tenho isso comigo desde sempre, desde quando, no início da minha fé. Eu sempre faço prova de Deus em algo que me contrita, que me intriga dentro de mim.
Eu não tenho o costume de fazer direto prova com Deus, porque isso é algo muito importante. É algo que a gente não tem que ficar fazendo. Não pode banalizar. Isso, não podemos banalizar. Então, eu faço prova de Deus em algo que vai mudar realmente um cenário, algo muito grande na minha vida. Eu tenho o costume de fazer prova. E Deus, ele sempre me responde. Faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Deus vai te responder com fogo. Amém, amém, glória a Deus, é verdade, é verdade, porque Deus não nos deixa enganado, essa é a verdade. Se uma pessoa busca a presença de Deus, busca a direção de Deus, Deus mostra tudo que tá no oculto e Deus não deixa enganado. Não deixa. E que bênção, né, seu testemunho, sua história, o que Deus fez na sua vida é muito forte, muito impactante. O que você tem para dizer para quem está em casa, uma mãe que chora por seus filhos, que está aí no mundo da criminalidade, das drogas, para uma mãe que hoje chora achando que não vai ter jeito? Porque quem te conhece hoje não fala que você passou por isso. Não fala. Ainda bem que temos fotos, prints, vídeos. Verdade, né? Porque alguém fala assim, nossa, mas ela passou por tudo isso. Passei mal um pouco, resumi por cima. Eita, Jesus. O que você tem para dizer para as mães que estão em casa? Eu acredito que uma mãe de joelho, ela tem muito em seu efeito. Tem muito efeito, né, no reino de Deus. Porque sabemos o amor que tem uma mãe por um filho. Assim como Deus entregou seu único filho naquela cruz. E olha que ele ama demais o seu filho. Ele o amou demais, mas quando ele entregou seu único filho, Jesus Cristo, naquela cruz, ele acreditou que não somente, né, Jesus, mas toda a humanidade poderia ser salva através de Jesus. Assim, eu creio que uma oração de uma mãe também tem muitos seus efeitos. Uma oração de uma mãe não alcança só o filho, mas alcança muitas nações, muitas pessoas, muitos lugares, muitos estados, muitos países. Eu quero dizer para as mãezinhas, não desistam de orar. Efésios, se eu não me engano, capítulo 14 e versículo 6, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, mas lá fala, por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. E eu creio que por você estar se colocando de joelhos diante do Senhor, para pedir uma libertação para o teu filho, Deus, ele vai te responder. Não desista, porque o agir de Deus, ele é lindo. Até mesmo a minha sogra, ela também não era cristã. E ela veio para Cristo através da conversão do meu esposo. Ela creu que Deus poderia agir na vida dele através da presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Não desista agora. Não pare agora. Caminhe mais um pouco. Ore mais um pouco, insista mais um pouco. Às vezes você está até no final dessa provação. O inimigo está tentando de todas as formas que você desista. Jogando seta, jogando fúria, vendaval, ventos, tentando colocar você cabisbaixa, triste, desanimada. Mas Deus está falando, é no momento final que eu quero mudar a tua história. É no momento final que eu vou mudar a vida do teu filho, da tua casa, da tua família, do teu esposo. É no momento final, aonde tudo começa a apertar, que a vitória está chegando mais perto de você. Não desista agora. Deus está te ouvindo, minha filha. Aleluias. Glória a Deus. Tá virando uma pregação. Eu vou te perguntar um negócio aqui. Quando foi que você começou a pregar? Porque... como é que foi essa questão de começar a pregar na sua vida? Foi ainda quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi a minha primeira ministração. Foi com 13 anos, em uma célula. Que bênção. E eu nunca esqueci da passagem de Abel e Caim. Eu fui dar uma palavra sobre a oferta ao Senhor, né? E na célula geralmente tem, né, a palavra da oferta, a palavra principal. E essa foi a primeira vez que eu ministrei. E depois eu fui ministrar com 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, a primeira vez. E aí, a primeira vez, eu ministrei, foi muito rápido, porque eu tenho um costume de falar muito rápido. Eu percebi. Eu sou bem aceleradinha. Podcast acelerada. Eu sou bem acelerada. É algo meu mesmo. Eu acho que é pela vida já muito acelerada e eu nunca parei, só embalei daí pra frente. Respira, mulher. Não, mas não é o meu normal. É o meu natural mesmo. Jesus. E o pessoal conversa comigo e fala assim, desacelera, minha filha. E aí, você pregou rapidão? Eu preguei 20 minutinhos, rapidão, assim, ó. Mas foi muito rápido a pregação. Aí eu, amém, irmãos, o povo, amém. Acho que o povo não entendeu nada, mas a minha primeira pregação foi no ministério onde a gente congregava, mas numa igrejinha deles que eles tinham no bairro do Filósofo, lá em Anápolis. E foi na igreja do Pastor Carlos.
do irmão dele, do pastor Roberto. E foi a primeira vez que eu ministrei. E desde lá, eu comecei a vir lendo mais a Bíblia. Já lembrava de muita coisa dos 13 anos de idade. Só simplesmente só veio cair a ficha de tudo aquilo que eu já tinha lido. E Deus veio operando. E eu comecei a buscar dons de Deus. Eu falei assim, agora eu quero ser diferente. Abandonei a vaidade, abandonei, né, a maquiagem, que pra mim a maquiagem era uma idolatria. Abandonei a maquiagem, tirei muitas vestimentas do meu guarda-roupa, que a gente fala que é vestimenta, mas é um trapo de roupa, né? Tirei muitas coisas que desagradavam ao Senhor e comecei uma vida em santidade. O que é uma vida em santidade? Comecei a orar muito. Orava, irmão, orava muito mesmo. Tinha vezes que eu começava a orar 9 da noite, eu terminava 8 horas da manhã no outro dia. E eu comecei a orar, comecei a jejuar. Teve vezes que eu jejuei 3 dias seguidos, sem comer e sem beber nada. Porque eu tava ali naquela intensidade de querer ser usada por Deus, naquela busca incansável, né? Que o Espírito Santo coloca aquele fogo dentro da gente, a chama do Espírito Santo, que não se apaga, glória a Deus. E eu comecei a buscar de Deus, eu falei, eu quero ser usada. E eu achava que a minha chamada era no louvor. Até que um dia o pastor virou pra mim e falou assim, Débora, você não canta bem. Aquele negócio me destruiu, meu irmão. Me destruiu. Eu falei assim, irmão, aquele me frustrou. Foi um balde de água gelada que o pastor jogou em mim. Nossa. E aí eu peguei e falei assim, gente, não vou cantar mais. Não vou cantar mais, não. Nossa, mas você devia cantar mal demais pra ele ter coragem de falar uma coisa Falou, dessa. pois ele falou. E a gente tava, nunca esqueci, a gente tava na cidade de Pirinópolis, quando ele falou isso, a gente tava chegando de um culto. E aí eu peguei, e ele falou isso pra mim, né, que eu cantava mal, eu falei assim, então peraí, então meu dom não é no louvor, é na onde? Comecei a buscar. E aí uma certa feita, eu e meu esposo dentro do quarto orando, buscando a Deus. Eu fui orar, eu tava, nesse dia eu tava mal. Com tudo que vinha acontecendo, porque a gente, além da luta que a gente passa por libertação dentro de casa, ainda tem a luta da obra, da igreja, das coisas do Senhor. E querendo ou não, eu ajudava muito o pastor, eu era o braço direito de lá na obra. Eu e meu esposo era o braço direito. Então tudo vinha e passava por a gente. Culto, dia de culto, congresso, esses negócios tudo passava por nós, entendeu? Então eu tava meio exausta, cansada, mas buscando. E eu falei pra Deus, Deus, se o Senhor não me renovar aqui hoje, eu não sei se eu vou dar conta de prosseguir, porque eu tô sem força. E eu falei pra Deus, mesmo naquela intensidade, buscando pela fé. Porque eu não tava tendo vontade, mas eu tava buscando porque eu sabia que tinha que buscar. E orando, e jejuando, e lendo a Bíblia, todo o tempo, toda hora que tinha um prazer, eu tava lendo a Bíblia. Da hora que tinha prazer, eu tava lendo a Bíblia. Quando era assim, era louvando, lavando vazia, louvando o nome do Senhor, e fazendo as coisas pra Deus. Esse tempo eu tava numa fase muito intensa. E eu orei pra Deus, falei, eu não tô tendo força, se o Senhor não me renovar aqui hoje, eu não sei não. Não sei se eu vou dar conta de prosseguir, não. E aí, o Espírito Santo tocou no meu marido, que tava na cozinha. E tocou nele e falou assim, vai lá orar com ela. E aí, ele saiu da cozinha, fechou a porta do quarto e falou, vim orar com você. Porque o Espírito Santo mandou vir orar com você. Nossa. E quando a gente começou a orar no quarto, eram umas 9 para 10 horas da noite, eram umas 9 horas assim, por aí. A gente começou a orar no quarto. Irmão, o céu se abriu dentro daquele quarto. E foi naquela noite que Deus me entregou dons. Deus falou conosco através da minha boca. Profecia, Deus me tomou em profecia dentro do meu quarto. Deus falou comigo mesmo, através de mim. Falou com meu esposo. Falou das promessas. Falou de tudo hoje, tudo que vem se cumprindo. Glória a Deus. Tudo que vem se cumprindo. Nunca esqueci. E naquele dia Deus me entregou dons. O dom da profecia, o dom da palavra. O dom da revelação. Né? E dom de seguimento dos espíritos. Porque hoje quando eu olho para a pessoa, eu sei o que a pessoa carrega dentro de si. E o Senhor foi, depois daquele dia, foi desenvolvendo os dons do Senhor. Porque Ele tinha me entregado os dons, mas eu não sabia como usá-los. E aí eu pensava, é coisa da minha mente, é coisa da minha cabeça. E Deus começava a falar, eu tô entregando revelação pra você e você não tá entregando, filha. Eu tô entregando pra você, tá achando que é coisa da sua mente. Não é você, entrega porque não é teu. É eu que tô falando com você, usava vaso pra falar comigo. Até que eu comecei. Aí quando eu comecei, irmã, e aí a palavra começou, eu pegava assim, eu estudava a Bíblia, e aí chegava na hora, nada daquilo que eu estudei vinha na mente, e Deus, pá, revelava a palavra na hora. Deus trabalha comigo com palavra revelada. Você pode até me dar um tema, mas Deus sempre, eu costumo não querer sair do tema, eu não prego geralmente no texto, mas no tema que me dão, eu prego em cima do tema, mas o Senhor me entrega revelação em cima do altar, na hora para ministrar. Débora, isso acontece com qual frequência? Praticamente quase todos os cultos.
Eu já não saio mais com palavras preparadas. Eu estudo a Bíblia, estudo os textos, estudo as histórias, e quando chega no momento, Deus fala comigo: prega isso daqui, prega isso daqui. A palavra é revelada. Deus me deu um dom da palavra de maneira tão poderosa, meu irmão, que até hoje eu fico impactada da forma, pela misericórdia que Deus usa. Porque nunca que eu ia imaginar na minha vida que Deus ia me usar na palavra. Achei que era no louvor. E Deus, pela misericórdia, tem, né, me enviado e me usado para a glória do nome dele. Aleluia. Mas pode cantar, minha irmã. E a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando. Não para, não. Inclusive, pois é. E agora que nós abrimos o nosso ministério, que eu tô começando a arranhar de novo. Vai precisar. Tô começando a voltar, porque Deus tem me cobrado. Porque eu parei, não foi por causa de Deus. Eu parei por causa da crítica humana, né? Pois é. E Deus tinha me cobrado, tava me cobrando muito, muito, muito. Agora eu comecei a voltar mesmo, a louvar o nome do Senhor. Só que agora tá um pouquinho melhor do que antes. Mas o louvor, se a gente não praticar, a gente não consegue chegar lá, né? Então, a palavra, tudo é prática. As pessoas, às vezes, assim, espera que a gente comece a cantar hoje e amanhã já esteja cantando. É igual eu, quando Deus me deu o dom da palavra, eu pensei que no outro dia eu ia pregar igual o Marcos Feliciano. Aí, quando eu vi que não era, eu falei, não é assim, não. Eu tenho que estudar muito, tenho que pregar muito ainda para poder aprender. Então, o louvor é da mesma forma. Não para, não enterra, não. Glória a Deus. Não, agora já estamos aí, já um pouquinho, já caminhozinho andado aí. Tô começando a ensaiar mais hinos. As irmãs da igreja estão me incentivando também bastante, graças a Deus. Elas me botou lá no coral lá da igreja lá, né? Nós estamos no coral lá da igreja lá. Aí a regente, que eu coloquei na direção lá, não, você vai solar. Essa aqui você sola. Essa aqui nós sola. Não, agora você canta. É porque eu tenho a voz alta, mas eu não tenho tanto timbre, entendeu? A minha voz, ela alcança bastante. Porque eu já tenho a voz bem firme, por causa da ministração, não sei. Minha voz de lá pra cá só vem engrossando. Tá? De verdade, minha voz de lá pra cá só vem dando uma engrossada, entendeu? Então eu tenho uma voz firme, mas pra louvar tem que ter timbre, tem que ter. Então tô ensaiando, Deus tá desenvolvendo aí de novo. Pra glória de Deus. Glória a Deus. E como é que é ser pastora assim, tão nova? A gente fala, você fala, não, eu sou esposa de pastor, mas o que você exerce do lado do seu esposo é essa função, né, de cuidar de ovelhas. Como que é essa questão de cuidar de ovelhas junto com seu esposo? Minha irmã não é fácil, não. Você tem 5 crianças? 5. A Jennifer, 17, a Gabriele, de 13, o Davi, de 8, o Levi, de 4 e a Jasmine, de 2. Nossa, cuida de igreja, oh Deus amado. E cuida de igreja, para glória de Deus. Ainda tava arrumando, esse tempo atrás, tava indo trabalhando fora ainda. Aí trabalhando fora, cuidando de casa, cuidando de menino, indo pra igreja. Agora ainda fazendo a agenda, ministrando fora. Fora. Todos os dias que não tem culto, eu ministro fora. Eita Deus. Pela misericórdia eu falo isso, mas o Senhor, ele tem abrido as portas em muitos lugares para mim ministrar, levar a palavra do Senhor. E nós estamos aí, pela misericórdia do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E é o que eu mais amo. Eu falo pro meu esposo, meu bem, eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo fazer as coisas. E aí você olha lá atrás, o tempo que você perdeu, né? A gente fica tão triste quando a gente vê isso, né? Porque você fica lembrando, né, de tudo aquilo que foi. Deus um dia até conversou comigo, comentou comigo, né? Pra mim não ter que ficar lembrando mais daquilo que já foi. Mas por que eu tô falando isso? Pra quem tá em casa, às vezes, eu tô muito jovem pra ir pra igreja, tem tanta coisa pra aproveitar, né? E aí quando tá, de fato, vivendo pro Senhor, fala, por que eu não vim antes? Desse jeitinho. E a gente, né, trabalha com vários casos na igreja. Já chegou tantos casos na igreja pra gente resolver. Tem hora que eu falo assim, Jesus, me dá sabedoria aqui, que eu falo? Eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus. Eu falo pra irmã, deixa eu orar, que eu vou te dar uma direção. Porque a gente não pode tomar uma direção por nós mesmas, né? Deixa eu orar que eu vou te dar uma direção. E Deus tem dado tanta sabedoria pra gente, que eu falo assim, Deus, onde é que vem? É o Senhor mesmo, é tudo pra glória do Senhor. Porque tem caso que você olha assim, você fala assim, não tem como, Deus. O que eu vou falar nessa causa aqui? O que eu vou direcionar? E Deus tem dado graça, sabedoria pra gente direcionar o rebanho. Lembrei do profeta, acho que é o profeta Eliseu, quando a mulher chega falando da Gilda e fala, o que eu vou fazer pra você? Aí Deus dá uma direção, né? O que você tem em casa? Porque achei interessante a primeira palavra, o que eu vou fazer, né? Então, assim, às vezes as pessoas chegam na gente
E a gente tá desse jeito, esperando Deus falar com a gente. É desse jeito. É igual a mulher também do fluxo de sangue, né? É uma passagem diferente. Por quê? Porque quem toca em Jesus é ela. Não é Jesus que toca nela. Tem gente que tá esperando Deus ficar tocando em você pra mudar, pra libertar, pra fazer algo pra Deus. Eu só falando, eu já cansei de tocar em você, agora é a sua vez de tocar em mim. É forte. Toca em mim, toca nas minhas vestes. Começa a viver o sobrenatural, algo novo da minha parte. Porque a gente só quer receber, mas não queremos tocar, alcançar Cristo pra receber depois a vitória. É verdade. É isso. Não sei. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? A sua mãe, ela ainda tá na presença de Deus, não tá? Conta. Que às vezes as pessoas perguntam, isso. Não, eu ainda tô trabalhando, né, orando, pedindo muito a Deus a libertação da minha mãe, ainda continuo nesse processo de libertação da minha mãe, mas eu creio que não vai ser um processo demorado, porque o coração dela já tá cheio da palavra, tanto que a gente fala, né, já tá cheio da palavra, já tem plantado, e eu creio que no momento certo a graça do Senhor vai fazer com que ela enxergue, né, o que é para ser visto e vivido da parte do Senhor na vida dela. O interessante é que ela acompanha o seu testemunho de vida, né? Ela acompanha. Aquela jovem, aquela adolescente daquele jeito. Ela fala. Que você é hoje. E ela fala, graças a Deus você tá na igreja, porque o trabalho que você me dava. Mas porque, né, no início, quem acabou me desmotivando foi ela. Então ela viu como que era eu na igreja e como que era eu no mundo. Então ela percebeu que é muito melhor eu estando na igreja do que eu estando no mundo, dando aquele trabalho que eu dava pra ela. E ainda correndo risco de vida, né? De uma hora ou outra ela recebeu uma ligação ruim, né? A sua filha tá assim, então hoje ela agradece. Ela agradece por eu estar na presença do Senhor. Às vezes, quando eu tava trabalhando, que eu precisava até usar calça, que eu não tenho costume de usar calça assim, só quando eu trabalho, né? Que é pra algum serviço mesmo. E ela fala assim, você fica tão estranha de calça que eu acostumei ver você de vestido, de saia, você fica tão esquisita assim, sabe? Eu falo, não, mãe, para. Testemunho, né? Tua própria mãe já ou seja, cobrando de você algo que você deixou transparecer, né? Graças a Deus. A imagem de Cristo na sua vida, que bênção. Amém. Então, é isso. Hoje você ainda tem agenda para ministrar, né? Tem que sair daqui, tem que chegar lá em Anápolis ainda, tem que pregar ainda. Tem que viajar hoje. Eu quero te agradecer, né, por você ter vindo contar a sua história. Enquanto você estava falando, depois que você começou a contar aqui pra gente a respeito da sua vida hoje com Deus, eu achei interessante, porque muitas das vezes as pessoas vêm aqui e às vezes contam muito a parte ruim da história, né? E a gente vê o que Deus fez, mas é muito bom quando as pessoas estão em casa e estão aprendendo, né? Nós falamos aqui da mulher sábia, né? Então, assim, é muito importante quem está em casa aprender algo com o seu testemunho, né? Glória a Deus. Além de ser impactado pelo que Deus fez, mas aprender com o que você aprendeu. Né? Amém. E isso é muito bom. Que Deus te abençoe. Depois vou te trazer para ministrar aqui no nosso culto na roça, no Pão de Vasos. Glória a Deus. E no culto na roça você não participou ainda de nenhum culto? Não? Nunca vim. Eu, na hora que você mandou mensagem lá, eu entrei no perfil, falei, rapaz, é interessante esse culto aqui, é vivado o culto desse povo aqui. Porque eu também sou pentecostal, né? Sou pentecostal até o tutano. E aí, na hora que eu vi, que eu comecei a stalkear a página, eu falei, gente, é interessante aqui, viu? Uma hora a gente tem que dar uma cultuada lá com os irmãos lá, pra glória de Deus. E então, eu passei o testemunho bem por cima. Bem por cima mesmo. Os irmãos já conhecem, sabem que o testemunho aqui é mais de 2 horas. Se deixar, ainda vai mais, entendeu? Mas eu passei muito, muito, muito superficialmente. Por quê? Eu tenho contado muito do testemunho daquele que Deus fez, que nem você acabou de falar, mas eu quero contar da bondade de Deus também, o que Ele tem feito, porque muitas das pessoas contam, né, a parte ruim, mas não contam as bênçãos que Ele entrega depois, entendeu? Ixi, eu tenho um testemunho de como Deus me deu meu carro, eu tenho um testemunho de como que Deus entregou a igreja para nós, de como que a gente conseguiu as coisas da igreja. Irmã, tudo é milagre, tudo é testemunho. Você vê todas as formas que Deus trabalhou, foi de forma, assim... Isso é interessante, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eles estão tão novo, pastoreando na igreja, acabou de sair do mundo ali da perdição e agora já está liderando. Então, assim, você testemunhar como Deus abriu as portas, é tipo assim, Deus confirmou. Deus confirmou. Não, e foi tudo Deus mesmo, irmã. Foi uma argência de Deus, assim, que eu falo assim, Deus... Como que o senhor fez isso? Como que o senhor incomodou o coração de fulano para poder fazer assim?
Posso contar? Pode. Foi o seguinte, no ano de 2021, Deus estendeu a promessa sobre a nossa vida de um cajado na nossa mão. E desde o ano de 2021 a gente vem correndo, a gente fala, não queremos pastorear, não queremos igreja, queremos, né, pregar a palavra, mas de maneira livre, congregando, né, não itinerante, sem obra, não, a gente congregava, mas ministrava para todos os lugares, e no dia certo estávamos na nossa igreja congregando. E a gente ia naquela intensidade, vai para lá, prega para ali, prega para cá, e não querendo fazer aquilo que Deus queria no decorrente, a abrir uma igreja. A gente pensava, eu não tenho sabedoria. Eu falava assim. Aí o meu esposo falou assim, eu também não. Porque os casos que chegam diante da igreja, que a gente acompanhava o pastor, né, de frente, assim, com os casos, eu falava, gente, como que ele responde esse povo? Como é que ele direciona esse povo desse jeito? O nosso medo não era ter que abrir, mas como direcionar o rebanho. Porque o nosso medo é colocar alguém um dia na perdição por causa de um conselho errado, de uma fala errada, de uma ministração errada. O medo daquele que serve ao Senhor nunca vai ser de fazer a obra, mas do que direcionar, o que falar, o que fazer, de que maneira fazer. E esse era o nosso medo maior. Só que veio vindo de anos pra cá, anos e anos pra cá, e quando foi no ano passado, eu tava orando ao Senhor para poder Deus me confirmar para mim sair do ministério, porque o ministério já tava ficando pequeno para aquilo que Deus estava começando a fazer na nossa vida. Eu falei, Deus, eu preciso sair, eu preciso ir para um lugar onde o Senhor expanda aquilo que o Senhor tem na minha vida. E Deus começou a usar vaso falando, vou te tirar, vou te colocar algo na tua mão, vou confiar algo na tua mão. Aí eu pensando, mas eu não queria igreja, eu só queria sair daqui para ir para congregar em outro lugar, Senhor. Só que Deus, ele sabe a maneira de agir. E eu 2 anos orando para o Senhor confirmar. E um dia Deus usou um vaso lá de São Paulo, que veio em Anápolis. E falou assim, Deus está te jogando para fora. Nossa. E eu tava dentro da igreja onde eu congregava. E ele falou assim, Deus está te lançando para fora desse lugar. Porque o que Deus tem contigo, o lugar que tu está já está pequeno. Porque a obra é grande. E falou muitas coisas lá também, outras coisas também a respeito. E eu entendi, eu falei, agora eu vou sair. Pedi a carta pro pastor, né, na época. O pastor não quis me dar a carta porque ele não queria que eu saísse da igreja. Ele gosta de muito da gente, até hoje, né? E ele falou assim, não vou te dar a carta não, você não vai embora não, minha filha. O pastor me perdoe, mas eu tenho que ir. Eu pedi confirmação pro Senhor, o Senhor me confirmou. E aí a gente saiu do ministério. Fiquei 6 meses sem congregar, orando a Deus. Deus me dá a direção de qual ministério eu vou. Por um período, durante o período de espera, eu achei que o Senhor, que eu tinha feito a escolha errada de sair da igreja. Eu falei, eu acho que eu fiz errado de ter saído da igreja, será que foi Deus mesmo? E fiquei me indagando, porque já tinha 6 meses, e eu estava indo nas igrejas, mas eu não estava congregando. Então, eu comecei a indagar, porque no período da promessa, no período do cumprimento da promessa, a gente duvida daquilo que Deus prometeu. A gente duvida, muitas das vezes, que foi Deus mesmo que falou através daquele vaso, daquela pessoa. Só que a gente tem que entender que nesse período é período que Deus está tratando para entregar a vitória. Deus está movimentando para entregar a vitória. E eu não sabia que Deus já estava movimentando por fora, nos ares. E eu peguei e comecei a orar e pedir a Deus. E aí um dia me surgiu uma agenda lá no Pará, para me ministrar lá no Pará, Santana do Araguaia. E aí eu peguei, essa agenda surgiu 2 meses atrás, antes de eu ir, né? E eu fui me preparando, e começou a levantar um rebuliço muito grande dentro da minha casa, dentro no ministério. O povo começou a querer comentar, falando que eu não estava congregando, que eu estava, né, em pecado, ministrando nas igrejas sem congregar, e as coisas nesse estilo, desse tal. E aquele tanto de levante, aquele tanto de coisa, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí eu lembrei, falei, a pregação lá do Pará. Falei, Deus, se não for para mim ir, o Senhor pode fechar essa porta agora. Eu falei para Deus, pode fechar, eu não me importo de não ter que pregar lá. Eu fecho a porta se não for o Senhor. Pois o pastor, um amigo nosso do Pará, ligou, marcando a agenda na mesma semana que eu ia estar no Pará para ministrar nesse congresso do ciclo de oração das irmãs, que eu ia para lá. Ele falou, vem aqui para Redenção do Pará, depois que você sair de Santana, você vem para cá que eu vou ministrar. Eu falei, mas então é de Deus, porque era para Deus fechar a porta, Deus abriu mais uma, né? E aí, quando a gente pegou e foi, depois de muita luta, eu achei que eu não ia conseguir, minha irmã. Não, mas era uma luta que eu travada, eu tava no ciclo de oração das irmãs lá, todo dia de manhã na igrejinha lá, falava, irmã, ajuda eu a orar. Ajuda eu a orar que não sei o que tá acontecendo, não. Tá uma fúria do inimigo muito grande.
Meus meninos adoecendo, muita coisa acontecendo, e não tinha a condição financeira para poder comprar as coisas que tinha para poder ir, mala, as coisas, e Deus foi desenrolando depois dessa oração. Foi tudo desenrolando, só que a luta ainda, a opressão tava de cima de mim. Chegou o dia de ir, eu e meu esposo arrumamos uma mala, nós pegamos e fomos. Chegando lá, preguei, foi uma bênção. Deus me usou de uma maneira que eu nunca me usou na vida, lá em Santana da Araguaia, de uma forma poderosa. Eles montaram um palco no meio da rua, cruzada, né? Tipo uma cruzada. E aí, a rua cheia de gente. A rua cheia de gente. Eu comecei a pregar, o povo começou a ser cheio do Espírito Santo. Deus me revelou algo profundo, um rapaz que tava no meio da igreja. Lá no meio do pessoal lá. Na igreja, eu falo, né? Mas tava na rua. E esse rapaz estava com uma vestimenta que não tinha nada a ver com aquilo que Deus me mostrou. Eu falei, não. Nossa, falei, Deus, não é. De entregar, né? Aí eu ainda fiquei na mente assim, Deus, não é não, Deus. Aí depois eu fiquei persistindo, lutando na mente com Deus. Eu peguei e falei assim, rapaz, levanta, você assim, assim, assim. E entreguei um recado de Deus pra ele. E falei, e preguei aquilo que Deus falou. Tu entregaste algo dentro da igreja que é teu, e Deus fala pra tu voltar e pegar de novo, porque é teu. E comecei a falar algo ainda mais profundo. A igreja começou a ser cheia do Espírito Santo. O povo entrou assim em choque, assim, começou a falar assim, meu Deus, é forte. E eu sem entender, mas entregando, porque eu não conhecia e sabia que era Deus, porque eu não conhecia o rapaz e ele não tinha nada a ver com a vestimenta de um cristão. Não tinha nada a ver. E aí eu peguei, comecei a falar e entreguei. O rapaz caiu de joelho chorando. A igreja foi cheia do poder. No final do culto, aquele tanto de gente caiu endemoniado, outro cheio do Espírito Santo. E foi um mover muito grande naquele lugar, de maneira a qual o Senhor nunca tinha me usado antes. Porque foi, na verdade, ele me usava mais em unidade. Lá ele me usou em quantidade. Muita gente ao mesmo tempo sendo cheia e outros sendo liberta ao mesmo tempo. Então, foi um movimento muito forte de Deus. E aí a gente pegou e saiu de lá, de Santana da Araguaia, e fomos para Redenção fazer a obra. Cheguei lá, meu esposo ministrou o primeiro dia, eu ministrei o segundo dia. Nós estávamos na casa do pastor, esse amigo nosso, pastor Givanildo Paroz, que é o nosso pastor presidente. Sentamos na mesa, ele chegou com a folha na mesa e falou o seguinte: quero apresentar para vocês aqui, eu quero que vocês levem a nossa igreja para Anápolis. E começou a conversar com a gente. E fomos, foi desenrolando. E aí meu esposo e eu falou assim, uai, então vamos. E eu falei pro meu esposo, é isso mesmo que você quer? Ele é. E eu falei, então fechou. Vamos levar o ministério para Anápolis. O pastor te dá uma semana para abrir o ministério em Anápolis. Eu falei, o que eu vou fazer? Uma semana. Aí eu falei, passou uma semana, acho que eu não vou conseguir. Aí, se eu não me engano, a gente conseguiu prolongar para 1 semana e meia. 1 semana e meia. E aí eu peguei, nós viemos lá de lá pra cá em viagem, e você tem noção que nós tá com a igreja na mão, o papel da igreja na mão, a gente vai abrir um ministério. E aí ele falou assim, Deus vai ter que prover. E aí a gente pensou, a gente tinha uma caixinha de som, eu sou baterista, eu né, tento ser baterista, eu tenho uma bateria lá em casa. Sério? Você? Eu. Aí eu tenho uma bateria que tava lá em casa. Aí eu pensei, a bateria da igreja nós já tem. As meninas, uma das nossas meninas toca violão. Violão nós também já tem. E a caixinha de som nós também tem. Nós pede a cadeira pros irmãos que pode abençoar. 1, 2, nos ministérios todos que eu já ministrei. Se os irmãos doar 1, 2, 3, nós já vai começando a montar a igreja, né? E o pastor, ele deu o dinheiro somente do aluguel da igreja naqueles dias. E aí eu falei assim, pastor, eu vou correr atrás, fica tranquilo, vai dar certo. Mas naquela euforia, Deus, 1 semana e meia, o que eu vou fazer? Minha irmã, quando foi, eu liguei pra uma amiga minha, pastora. Eu não vou falar o nome dela porque ela sempre me pediu. Ela falou, não conta pra ninguém, quem não conta que eu te abençoei. Eu liguei pra essa pastora. E ela falou, eu falei assim, pastora, vou abrir um ministério agora na semana que vem. E eu preciso de umas cadeiras, né? Pra poder eu abrir o culto, pelo menos o culto inicial, os primeiros dias do culto lá. E a senhora não tem nenhuma pra me doar, pra me abençoar, não? Ela, você vai abrir igreja? Falei, pastora, eu não tô acreditando, você tá querendo essa aqui é o inferno e povoar o céu. Eu falei, tô, pastora. Aí ela virou e falou assim, minha filha, peraí. Aí, agora eu te ligo. 2 minutos, me ligou. Pastora, ela, deixa eu te falar. Eu tenho aqui, e como eu conheço seu ministério, sei que você é uma mulher de Deus, eu te conheço de perto. Eu sei o seu testemunho de vida, sei e conheço você, a sua casa, a sua família. Eu vou te dar 60 cadeiras. Nossa. Eu vou te dar
púlpito, o altar, eu vou te dar o altar, eu vou te dar 4 ventilador, eu vou te entregar os microfones, eu vou te dar a mesa e vou te dar os material da ceia, tudo pra você. Assim tá bom? Eu, quê, pastor? Deus entregou a igreja inteirinha. Aí eu tenho um amigo meu que ele é o pastor... Ai, me deu branco agora. Mas eu pastor da Casa de Recuperação. Ele trabalha na Casa de Recuperação lá, que a gente faz trabalho lá também. Lá em Anápolis. A Casa de Recuperação Peniel. Falei, pastor, eu precisava de um altar. Quantos que o senhor cobra pra fazer? Não, vou te entregar o altar pra você. O púlpito, aquele púlpito que põe o altar em cima, o púlpito. Ele falou assim, eu vou montar tudinho pra você. Ele me deu tudinho. Irmã, a igreja ficou pronta assim, ó. Que lindo. Assim. E quando eu fui buscar os trem, tudo novo, ela entregou as cadeiras do altar também, tudo bonitinha, arrumadinha. Tudo, irmã, tudo. Deus entregou tudo. Eu falei, Deus, real, de fato, o Senhor tá nesse negócio. Porque quando Deus não tá, as coisas vão se fechando. Mas tudo se encaminhou e foi muito rápido. Antes de uma semana eu consegui tudo pra dentro da igreja. É muita coisa. Aí o pessoal que já vinha congregar conosco, que a gente já começou a anunciar, vai, não, a gente vai abrir um ministério, tal. A gente não tinha obreiro nenhum. Mas tinha 2 pessoas que estavam com a gente, que a gente, hoje é o obreiro da igreja, a gente levantou o José obreiro, que eram os únicos que podiam nos ajudar no momento. Ele foi lá, ele era pintor, ele mais meu esposo, foi lá, arrumou, pintou a igreja, tudo, arrumou tudo, a igreja novinha, pintadinha. Aí deu um tempo, depois a gente fechou uma salinha lá, fechou pra fazer uma salinha pras crianças, e Deus entregou. O ministério vai fazer 1 ano agora, em julho. Que a gente tá com o ministério lá e Deus tem prosperado, Deus tem abençoado aquele lugar. Tem enviado muitas vidas, muitas pessoas estão ali com a gente. Que bênção, que história linda, gente. Eu amo essas histórias, porque aqui a gente no Culto na Roça vive essas batalhas, vive essas guerras, e aí eu acho tão lindo quando Deus, ele dá estrutura, né? Tudo. Pra, tipo assim, a obra não é sua, a obra é minha, quem vai fazer sou eu. Tá preocupado com o quê? Tá desesperado com o quê, né? Deus é que sonha com almas ali, né? Se rendendo aos pés dele, nós é só instrumento. Ele só precisa de um disponível. Se você tiver disponível, ele te usa. É verdade. Ai, que lindo. Glória a Deus. Eu fiquei chateada, só que a gente tá vivendo um negócio aqui com um cachorro aqui, ele fica latindo, agora a bomba ligou. Esses dias eu gravei um podcast, aí meu pai disse, posso trabalhar aqui? A gente tava reformando. Eu falei, pai, não tem jeito, você tem que trabalhar. Eu falei, depois eu edito o áudio. Eu esqueci de editar o áudio. Até hoje o povo me esculacha nos comentários, porque tá só o barulho de serra. Esse aqui eu vou ver se eu lembro de poder arrumar. Mas achei lindo, né? Igual você falou assim, né? É tanta coisa que Deus fez, que se fosse pra gente sentar, a gente ia virar a noite aqui. Ixi, demais! É muita história, é muita coisa boa. É muita coisa, é muito milagre. A minha filha também, ela é um milagre. Nasceu morta. Nasceu morta? Nasceu morta. Não vai acontecer isso. Muitos milagres. A minha filha, ela foi diagnosticada, né, pela medicina. Ela não teria probabilidade nenhuma de vida após sair do meu ventre, porque ela tinha o flúter atrial, ascite e tinha como é que é o nome? A CIA no coração. Um negocinho, um buraquinho bem na divisa do coração, e a arritmia, que era o que estava mais grave, era a arritmia dela. Nossa. Então ela tinha vários probleminhas. Isso tudo eu fui acompanhando com a médica, nada, minha filha até o 7º mês não tinha nada. Na última consulta nós descobrimos tudo como uma bomba. E a médica, o dia que eu fui consultar, ela falou assim, você tem dinheiro agora? Eu falei, por quê? Porque vamos ter que fazer um exame de última hora. E vai ter que ser no particular, porque não dá pra marcar. Vai ter que ser agora. Eu falei, não tenho, mas eu arrumo. E a gente foi lá, e eu fiz os exames. A minha filha tava com 400 batimentos dentro da barriga. Ela tava em sofrimento fetal dentro de mim. E era por isso que eu sentia tantas dores, minha barriga endurecia muito. Era uma sequência de endurecimento. Eu até pensava, como é que fala? Treinamento, contração de treinamento, né? Mas não era. Era ela sofrendo. E aí eles falaram assim, não, vamos te internar agora. E aí eu tava lá na Santa Casa em Anápolis. E aí, chegando lá, os médicos falaram assim, aqui a gente não vai ter nada pra poder receber sua filha, você vai ter que ir pra Goiânia. Pra um hospital onde pode recebê-la, cuidar dela, porque aqui, se a gente tirar o seu neném aqui, provavelmente a chance de vida vai ser mínima. E eu corri pra Goiânia na mesma da hora.
Só pedi, traz a minha mala, pedi pro pessoal lá, pra um amigo do meu esposo, falei, traz a mala pra mim, porque ele tava trabalhando em um lugar, numa roça onde não pegava rede. Eu mandava sinal e nada de responder, e eu sabia que ele tava em uma roça, então não pegava, não dava, não chegava mensagem. E aí eu só pedi pra esse amigo dele me ajudar, ele me emprestou dinheiro e levou essa bolsa pra mim, da minha neném, lá pro hospital, pra mim já ir direto pra Goiânia. E com as minhas roupas também, que eu liguei pra minha filha e falei, arruma, que eu tô indo. Fica calmo aí todo mundo, fica sua tia e tal, e que eu tô indo. E aí eu fui, chegando em Goiânia, aquele tanto de médico, eu levei o caso. Aí reuniu aquele tanto de cardiopediatra. E eu falei, meu Deus, o negócio aqui é sério? E aí eu escutava um falar, não, mas não tem chance de vida. Aí o outro, não, mas não pode tentar reverter. Não, nós tem que tirar a criança agora. E eles discutindo, e até que chegou na conclusão, sentaram e falaram assim pra mim, seguinte, nós vamos ter que tirar sua neném agora. E aí ele falou assim, a chance de vida é mínima, porque ela já é prematura e tá com todos esses problemas. Eu falei, não. Deus me fez a promessa, porque até então eu tinha as duas meninas do meu esposo, mas que não são minhas de sangue, né? E eu queria ter uma menininha. Eu tinha 2 rapazes, eu tenho 2 rapazes, né? E Deus me prometeu essa mocinha. Eu falei, é promessa de Deus. Falei pro doutor, promessa de Deus, eu creio que Deus vai fazer um milagre aí. E aí eles me levaram pra sala, me deram um medicamento pra amadurecer o pulmãozinho da neném, porque eles iam tirar ela. De repente, uma reunião de novo dos médicos. Aí chegou um plantão novo, o médico falou assim, não vamos tirar o neném agora, nós vamos tentar reverter a situação dela. Deixa amadurecer o pulmão, porque qualquer hora nós pode tirar ela. Mas hoje não vai ser o dia. E ficaram 2 semanas tentando me dar medicamento, a qual abaixasse, dando pra mim, pra ver se alcançava a neném, abaixasse os batimentos dela, pra então tirar a neném da minha barriga. Meu Deus. E aí, eles me comentaram, falou comigo sobre uma suposta morte súbita que eu poderia dar tomando esses medicamentos. Porque é fazendo mal pra você. Sim, porque é eu que tava tomando. E eu não poderia levantar da maca, eu não podia ir no banheiro, não podia fazer nada. Eu tinha que ficar deitada. Mas eu não ficava quieta. Quando o médico saía, eu decorei até os lugares da ligação que ele colocava aqui em mim assim. Eu falava o roxinho aqui, o vermelhinho aqui, o amarelinho aqui. Colocava no lugar certinho. Eu ia no banheiro, fazia minha necessidade, tomava meu banho rapidinho, voltava e colocava como se nada tivesse acontecido. Mas por quê, irmão? É coisa de mulher, né? Acho que... E eu já sou agoniada. Eu ficava deitada o dia inteirinho. E eu sabia que, tipo... Mas não era sobre a neném que eles queriam que eu ficasse deitada. Era sobre mais eu, né? E um dia, 5 horas da manhã, era um medicamento que eles davam. Esse medicamento dava 5, depois dava em outro horário do dia. E aí eles pegou e aumentou o comprimido nesse dia. Antes estava dando meio quarto, né? E depois começou a dar metade pra aumentar, porque não tava baixando. Pra ver se conseguia alcançar a neném. E aí nesse dia minha mãe falou assim, eu vou embora descansar, porque já tinha ficado 1 semana comigo, vou embora descansar e vou deixar você com a prima do seu esposo, né? E ela ficou. 5 horas da manhã ela lá comigo lá e ela olhando nos aparelhos, certinho pra olhar meus batimentos, né? Minha irmã, eu tomei o remédio e fui dormir. 5 horas da manhã, tomei o remédio e voltei a dormir. Pra me tomar o café da manhã, 8 horas da manhã. E aí, quando é fé que não, eu acordei com ela em cima de mim. Débora, me sacudindo. E eu senti uma pressão muito forte atrás do olho. Naquele momento, ela contou pra mim, porque eu não lembro, né? Ela contou pra mim que os aparelhos começaram a gritar, a subir. E aí, de repente, começou a cair. E aí, do nada, então subiu e desceu, de repente. E ela olhando os aparelhos, ela começou a gritar aos médicos. Médico, enfermeira. E aquele tanto de médico veio, aí eu só vi ela, eu acordei, na hora que eu vi ela me sacudindo, eu senti uma pressão atrás do olho. O médico falou, vamos ter que tirar a neném agora, porque a mãe tá correndo risco de vida. Vamos ter que tirar agora. E a chance, e ele já tinha mandado médico na sala, como é que fala? Aquelas mulheres que conversam com a gente, psicóloga, pra conversar comigo, pra mim orientar do que poderia acontecer, que eu teria que estar preparado pro sim ou pro não, entendeu? E eu falei, eu não aceito não, eu só aceito sim. E aí eu peguei e fui pra sala de cirurgia 2 horas da tarde. Isso, a gente rodou a manhã todinha, eles fazendo medicamento, fazendo exame em mim, fazendo exame na neném, procurando saber como que ela tava naquele dia, porque já ia tirar ela. Deus foi tão fiel. Não tinha nenhum leito de UTI pra minha neném. Não tinha. Pois naquele dia Deus tirou um neném do leito da UTI. A criança foi pra casa e abriu o leito de UTI pra minha filha. E aí eu fui pra sala de cirurgia. Chegando lá, eu e meu esposo. E ele tirou a neném inchada, com água em todos os órgãos do corpo dela. Ela com água nos órgãos do corpo dela. E ela acordou, ela nasceu sem respirar. Eu tenho usado até hoje. Sem respirar, sem sinal vital nenhum. Ela já nasceu dando morta.
Eu creio que até pode ter sido uma parada cardíaca, porque não tinha sinal vital nenhum. E os médicos já começaram, vamos, 3, 2, 1, pá, dando choque nela. 3, 2, 1, pá, de novo, vamos. E um aparelhinho no rostinho dela, assim. E meu esposo, eu nunca esqueci, naquele momento ele levantou a mão dentro daquela sala. E ele começou a orar com Deus, falar com Deus, chorando. Eu olhei pra ele assim, que eu tava deitada, e ele começou a levantar um clamor dentro da sala de cirurgia. Falou, Deus, dá vida pra minha filha, seja feita a sua vontade. Começou a chorar, e eu vi a lágrima descendo. E eu comecei a chorar e orar também, falando, Deus, é promessa do Senhor. Quem me prometeu foi o Senhor, não foi o homem. De repente, o sinalzinho dela volta, mas ela não chora. E aí eles entubou ela na mesma da hora e levou ela pra outra... Não vi ela. Não vi ela. Fui ver ela no outro dia, na mesma noite. Ela deu 3 paradas cardíacas. E aí os médicos pegou e chamou meu esposo e falou assim, pode ir lá despedir da sua filha, porque dessa noite ela não passa. Pode ir arrumar a papelada dela amanhã cedo, você já arruma os documentos dela. O médico desenganou, falou, de amanhã ela não passa. Dessa noite ela não passa. O meu esposo falou assim, não, eu tenho fé que Deus vai fazer uma obra. E desceu pra ver ela, lá na UTI. E quando ele chegou na sala, eu falei, o que ele falou? Ele, não, ela tá bem. Ele não quis me falar, né? Não, ela tá bem, era tudo certo. Só que eu vi que não tava bem. O Espírito Santo de Deus fez me saber que ela não tava legal. Na mesma hora eu peguei o Instagram, as redes sociais. E eu gravei um vídeo e pedi oração pra todos que me seguiam. Pra todas as igrejas que eu tava, pra todos os lugares aonde eu fui ministrar. Eu fiz um clamor pra todas as igrejas e falei, se vocês ainda, né, têm amor à serva do Senhor, amor a Cristo, orem pela minha filha. E pedi uma oração. Todo mundo começou aquela enxurrada de mensagem, aquela enxurrada de gente mandando pedir de oração e falando, Débora, estamos no monte aqui, eu e a igreja. E foi um tanto de gente, irmã, eu fiquei impressionada. Era mais de 200, 300 mensagens que eu recebia no dia, de um dia para o outro, assim, ó, foi muita mensagem. E o povo foi pro monte, a caravana de gente ir pro monte, indo pra igreja, o povo indo pra igreja, se reunindo dentro da igreja para orar pela minha filha, pela minha vida. Pessoas que não eram convertidas, eu nunca me esqueci. Pessoas que, nossa, eu até me arrepio falar isso. Pessoas que não eram convertidas, mandando mensagem falando assim, eu não sou crente, mas eu tô indo pro monte orar pela sua filha. Naquele momento, eu vi que Deus tinha um propósito na vida dela. E na minha vida, eu falei, Deus, glorifica o teu nome através da vida dela. E pela misericórdia do Senhor, a minha filha, com um dia antes, ela pegou infecção hospitalar. E o povo em clamor, e o povo em oração, e o povo orando, e eu clamando, e eu pedindo a Deus. E eu falei, Deus, eu ainda quero a minha filha na minha casa, antes de 1 mês de vida. Com 29 dias, a minha filha levou alta do hospital. E pra glória de Deus, hoje ela tem 2 aninhos, pra glória do Senhor. E Deus fez um milagre muito grande na vida dela. E ela é testemunho. E Deus tem usado vários vasos pra falar que ela é Terra. Jesus, que fúria também desse podcast hoje, minha irmã. Que fúria é essa dessa entrevista? Meu Deus. Coloca pra começar de novo, só pra gente encerrar. Mas começa com ela aí. Aí se voltar, você me avisa que eu encerro de cá. Ela já começou gravando. Só esperar comigo. E como que é sua menina hoje? Graças a Deus, ela é bem, não tem nenhuma sequela. Nadinha. Não, aí o coraçãozinho dela ainda a gente tem que manter o tratamento. Isso, tem que manter o tratamento. Mas não teve nenhuma sequela. Ela é esperta até demais, minha filha. A bichinha tem hora que ela passa até raiva na rede. Fala, minha filha, quieta. Não quieta, não. Não sossega ela. Gente. Mas graças a Deus, ela é uma benção. Meu segundo filho também. Ele também é um milagre de Deus. Ele desenganou ele também. A medicina falou que ele ia nascer com toxoplasmose, com a cabeça grande, fora do normal. E nos exames dava tudo isso, a cabeça dele isso grande. Isso era nos ultrassom que fazia? Nos ultrassom. As medidas, tudo grande da cabeça dele, dava como se ele tivesse... Nos exames mostrava? Nos exames. E eu orava, falava, Deus, eu não aceito, o Senhor me prometeu também essa criança. Todos meus filhos são promessa. Eu falei, eu não aceito. Do dia que ele nasceu, que eles induziram o meu parto, porque acreditou que ele tava com esse toxoplasmose.
Eles induziram meu parto. E aí foi quando ele nasceu perfeito. Perfeito, sem nada. Eu falei, Deus, o Senhor é Deus na minha vida. Eu cozinho em casa, eu tenho todos, eu guardo tudo. Nossa, eu acho que até eles ficaram assim, né? Mas como? Porque se no próprio exame tá mostrando. Até nos exames, eles porque isso seria. Como é que fala? Uma invasão, porque eles induziram meu parto com 8 meses, antes de entrar os 9 meses, porque eles acreditaram firmemente que o neném tinha. Então eles induziram o meu parto, e quando ele nasceu perfeitinho. Nem eu acreditei, eu chorei. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel demais. Deus, que lindo, lindo mesmo. Seus filhos são promessas, né? Graças a Deus. Então, Débora, é isso. Foi muito bom te ouvir, né? Muito Amém. bom. E eu tenho um outro podcast também, que eu não gravo aqui, que eu gravo na cidade. Até hoje eu gravei um episódio. Ele tá no meu canal, às vezes o pessoal tá em casa não sabe. No canal Pastorista Ribeiro, tem um canal lá. É um podcast mais sobre temas, não sobre testemunho, né? A gente debate sobre assuntos, né? Sobre intimidade com Deus, sobre relacionamentos, sobre vida financeira. E né, depois eu vou organizar para você estar indo lá, assim que eu voltar, retornar a gravar lá, vou te chamar para estar indo lá de novo com a gente, né, porque foi muito bom te ouvir, querendo te ouvir mais um pouquinho, né, a gente nem viu a hora se passar, mas é isso, deixa uma mensagem para quem tá em casa nos assistindo, né. Amém, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e digo para você, não desista daqueles que você tem orado, tem buscado, tem clamado por eles, não desista das promessas do Senhor, porque muitas das vezes a promessa parece ser distante, por aquilo que você vive agora. Mas a Bíblia diz que passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, mas queira viver debaixo da promessa e das mãos dEle. Queira viver debaixo da graça dEle, porque muitos milagres você viverá da parte do Senhor. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. E em breve vocês vão ver ela aí no cartaz participando com a gente. Amém. Para o pessoal que está em casa, gente, às vezes é tanto recado que eu preciso falar com vocês. Às vezes as pessoas acabam até saindo na hora do recado, né? Mas assim, no nosso direct lá do Instagram, muitas pessoas mandam perguntando. Então é importante eu sempre estar falando. Aqui no Culto na Roça, todo segundo sábado do mês nós temos vigília. Todo último sábado do mês nós temos encontro de vaso. Mês de maio e mês de setembro a gente tem congresso. É um culto que na verdade não é um culto, né? São 2 cultos ou são 3 cultos. E é um evento que a gente faz para pessoas de outras cidades virem poder participar. Então mês de maio é um mês que é o único mês que a gente não tem vigília aqui. E tem o congresso de mulheres, que é um culto à tarde e um culto à noite. Então se organiza para você estar com a gente. Hoje eu tô falando com vocês, mas depois já vai ter passado a data, mas agora no próximo sábado, dia 28, a gente tem encontro de vaso, que começa às 3 horas, vai até às 6h30. É um culto que tem muito vaso, muito profeta, né? Deus fala muito aqui nesse culto, usa sempre os missionários. E no dia 11 de abril, segundo sábado do mês de abril, nós temos a vigília do Culto na Roça, onde nós vamos comemorar 9 anos de Culto na Roça, né? 9 anos aí que Deus tem nos levantado para fazer essa grande obra. E nós levantamos um propósito de R$30 por mês para fazer a janta da vigília, e todo mês nós vamos sortear o brinde. Eu até ia anotar aqui, e nesse mês de março a ganhadora do brinde foi a Silvana. Eu sei que o DDD dela é 18, eu não sei, não tenho certeza se é São Paulo ou Rio de Janeiro, acho que é Rio. E em breve nós vamos enviar para ela, né? Ela participou do propósito de R$30. Nós vamos enviar para ela a caneca do Culto na Roça, a toalhinha do Culto na Roça, óleo de unção. Então é uma forma de abençoar quem tem nos abençoado. Então se você quiser fazer parte do propósito, né? 9 meses aí gerando um milagre da sua vida, através desses R$30, nós vamos direcionar a fazer a refeição que a gente faz todo mês na janta e distribui aqui para centenas de pessoas. Então, se você sente no teu coração de ajudar, de abençoar essa obra, entre em contato com a gente e faça parte desse projeto, tá bom? Deus abençoe vocês, e essa semana aí vai vir mais podcast. Até a próxima.